No distante Império de Eisen, onde montanhas majestosas se encontravam com florestas intermináveis, entre as torres majestosas, havia um palácio no qual uma história cheia de segredos se desenrolava. A dama de cabelos vermelhos abriu os olhos e acordou exausta. Seus longos cabelos se espalharam como chamas pelo travesseiro, e seus olhos refletiam ansiedade. O primeiro pensamento que lhe veio à mente assim que acordou foi doloroso, porque a heroína desejava desesperadamente morrer. Levantando-se da cama, ela decidiu confiantemente que, assim como havia sido no passado, agora tudo seria definitivamente diferente. Ao se aproximar do espelho, a heroína viu um rosto cheio de sardas e roliço, com cabelos longos e ondulados da cor de uma cenoura brilhante. Seus olhos turquesa nublados estavam cheios de desespero e, assim que se olhou, ela imediatamente se perguntou quão dolorosa foi a vida da heroína do passado. Fragmentos de memórias, imagens vagas, rostos que ela não conseguia identificar e uma sensação de que algo importante havia sido tirado dela giravam em sua mente. Depois de olhar ao redor da sala, que ela não reconhecia, a heroína percebeu que havia acabado de renascer no corpo de outra garota. Ela caiu em um romance de fantasia que leu pouco antes de morrer, chamado O Desejo de uma Santa. No romance, a história começava assim: Arya, que tinha apenas uma beleza encantadora e cativante, um dia percebeu que era uma santa. Ela recebeu um chamado e foi para a capital, onde conheceu todo tipo de pessoa e a salvou. E lá, seu caminho cruzou com o do personagem principal, o príncipe herdeiro Sylvester. Mas naquela época, a posição do príncipe era muito precária e ele foi forçado a esconder a maldição com a qual lutava constantemente e com a qual viveu a vida toda. Por muitos anos, ele sofreu com a maldição, pelo menos até conhecer uma garota chamada Arya, que era uma santa e, graças a ela, a maldição começou a enfraquecer aos poucos. Depois de conhecê-la, Sylvester gradualmente começou a superar suas dificuldades. Neste ponto, a história parecia um romance de fantasia típico, e a heroína tentava lembrar se havia algum enredo inesperado. Ela queria lembrar pelo menos alguns detalhes, e finalmente, fatos interessantes começaram a surgir em sua mente. A aparência do segundo personagem principal, o Duque do Norte, chamado Benjamin Felton, era incomum. Enquanto o príncipe tinha uma imagem sombria, Benjamin era um homem de bom coração, com cabelos loiros e feições suaves. Ele também tinha olhos verdes e calorosos, que não combinavam com a imagem do frio Duque do Norte, mas o que era ainda mais surpreendente era que ele já estava casado há muito tempo com uma adorável garota, cujo nome permanecia em segredo. A heroína tentou entender por que era necessário criar tal história para o segundo personagem principal e se o autor realmente queria um drama romântico, mas agora isso não importava mais, porque a heroína havia renascido e já estava em outro corpo. Pouco a pouco, ela se sentia cada vez mais graciosa e menos parecida com a original. As criadas estavam diante de sua senhora e se olhavam, sem entender por que a dama havia acordado tão triste. Uma das criadas iria preparar o chá favorito da senhora, e a segunda prometeu trazer seu prato preferido, dizendo que uma nova variedade havia chegado recentemente. A heroína pediu para que as criadas não se preocupassem e as convenceu de que estava completamente bem, mas, como se revelou, devido à depressão, a heroína se trancou no quarto e não saiu, o que deixou todos preocupados. Ela se sentia culpada por fazê-los se preocupar tanto. Adorada pelas criadas e vivendo em uma grande e luxuosa mansão, a heroína se perguntava para onde havia ido a verdadeira Grace. Olhando pela janela, decidiu dar um passeio lá fora e respirar ar fresco para finalmente organizar seus pensamentos. As criadas cuidadosamente trouxeram o traje favorito da senhora, dizendo que, se ela o colocasse, seu espírito certamente se elevaria. As criadas se apressaram ao redor da senhora, e uma delas sugeriu que ela tomasse um banho antes de sair para o passeio. A heroína olhou para si mesma no espelho, vestindo um longo vestido branco que as criadas haviam trazido, e tentou entender quem Grace foi antes de seu renascimento. A heroína esteve acamada até sua morte, e, embora seu corpo fosse pouco atraente, o simples fato de ela poder ficar de pé já a fazia feliz. A criada sugeriu remover o espelho para que a senhora não se frustrasse com sua aparência, mas ela recusou. Grace se considerava gorda e feia, mas, para ser sincera, a heroína não achava que fosse tão feia e, pessoalmente, não via defeitos em seu rosto, vendo feições agradáveis. Por algum motivo, a verdadeira Grace carregava um ódio profundo de si mesma durante toda a vida, o que se refletia em seu corpo e nos pensamentos sombrios que constantemente surgiam em sua cabeça. A heroína concordou em tomar um banho quente e recusou a ajuda das criadas, porque só queria ficar sozinha. Ela se sentia estranha ao lavar-se com a ajuda de outra pessoa e, felizmente, Grace também se sentia estranha, provavelmente porque não gostava de mostrar seu corpo, que considerava feio.
Após se imergir em um banho quente, a heroína sentiu um calor agradável e até se sentiu um pouco melhor. Depois do banho quente, as criadas trouxeram-lhe uma roupa, pois aquele seria o seu primeiro passeio em muito tempo e era importante estar bonita. A senhora vestiu um longo vestido azul escuro e, ao se olhar no espelho, pensou uma coisa: todos os vestidos no guarda-roupa da senhora pareciam iguais. Para ela, e Grace provavelmente tentava esconder sua figura com a ajuda de tais roupas. Após girar um pouco diante do espelho, a heroína olhou para seu reflexo novamente e decidiu confiantemente que poderia lidar com tudo. A antiga heroína raramente saía de seu quarto e se mostrava no palácio, e devido à sua reencarnação, ela desapareceu por um longo tempo. Portanto, todos os habitantes da propriedade estavam incrivelmente surpresos. A reação deles era esperada, mas a heroína decidiu que agora não daria um único passo para trás. Os raios do sol filtravam-se através da folhagem das árvores, criando um jogo de luz e sombra na grama macia. O perfume das rosas e do jasmim em flor preenchia o ar, e parecia que até a natureza a recebia de volta. A nova Grace olhou ao redor e ficou encantada, pois, de perto, o jardim era ainda mais bonito do que pelas janelas do palácio. A criada que se aproximou da senhora admitiu que o cavalheiro tinha excelente gosto e que o jardim realmente parecia incrivelmente bonito. Ela disse que os cavalheiros haviam pensado em tudo para que o jardim pudesse ser visto do quarto da senhora, e toda essa beleza e Grace foram criadas só para ela. Grace não acreditou imediatamente nas palavras dela, pois sabia muito bem qual era o verdadeiro estado das coisas da antiga dona daquele corpo, e havia algumas nuances aqui. O som de passos de outra pessoa foi ouvido nas proximidades, e Grace conseguiu ver cabelos loiros brilhando ao sol, assim como olhos da cor de um verde fresco. O homem elegante e refinado que se aproximou da senhora era Benjamin, e ele perguntou o que havia trazido a senhora até ali, já que ela não saía do quarto há muito tempo. A heroína olhou para o jovem com olhos turquesa brilhantes e perguntou se ela realmente não deveria ter vindo até ali. A aparência agradável do jovem a encantou, e ele admitiu que não era isso que queria dizer de jeito nenhum. Na verdade, ele estava apenas muito preocupado com a senhora, porque ela não saía ou falava com as pessoas há muito tempo. Grace sorriu e fingiu acreditar em Benjamin, mas na realidade, ela sabia muito mais sobre suas experiências. Afinal, diante dele estava sua esposa legal, que nunca apareceu diretamente no romance. De acordo com o enredo do romance, a esposa de Benjamin era uma dama de cabelos vermelhos chamada Grace Felton, que nunca foi popular na sociedade aristocrática. A heroína de cabelos vermelhos chamada Grace Felton originalmente se chamava Grace Linden, e Linden era seu sobrenome de solteira. Ela era a garota escolhida para suprimir o poder da família do Duque de Felton, e não foi por sua própria vontade que ela se envolveu com a política e outros aristocratas. Agora, dentro de Grace, morava outra garota que havia renascido recentemente, e a partir de agora, ela deveria se tornar a verdadeira Grace Felton. Na história original, os Linden eram uma família menor sem título, e sob outras circunstâncias, Grace nunca teria conseguido se casar com a família ducal, então ela teve uma sorte incrível ao se casar com Benjamin. No entanto, ela se casou com ele depois de encontrá-lo apenas 3 vezes antes de o noivado ser imediatamente anunciado, e logo depois disso, ela parou completamente de aparecer nos círculos sociais. Grace queria que fosse apenas um desejo simples de privacidade, mas Benjamin ainda estava ao seu lado. O jovem sorriu com um sorriso encantador, porque estava feliz que a senhora finalmente saísse e começasse a se comunicar com o mundo exterior, mas Grace sabia que, no final, eles não eram um casal verdadeiro. Ela não tinha o melhor relacionamento com o marido, e a comunicação com outras pessoas não lhe trazia alegria, mas agora isso não importava nem um pouco. A razão de sua verdadeira preocupação era que, na segunda metade da história, Grace morre de uma doença desconhecida ou pelas mãos do marido, o que até hoje permanece desconhecido. Isso significaria que, mesmo após o renascimento, sua morte ainda seria inevitável? Esse pensamento nunca deixou a cabeça da nova Grace. De repente, ela sentiu uma mão em seu ombro, porque nem percebeu o quanto estava imersa em pensamentos tristes. Era a mão de Benjamin, mas a garota se virou, empurrou suas palmas para longe de seu ombro e olhou para o jovem com um olhar ameaçador. Benjamin não esperava uma reação tão forte de sua esposa e continuou a olhá-la com olhos surpresos. Ele perguntou, tristemente, se algo havia acontecido com ela ou se ele tinha feito algo errado que pudesse tê-la ofendido. Benjamin presumiu que a garota provavelmente estava com frio e precisava ser escoltada até o seu quarto, já que provavelmente se sentia desconfortável por estar do lado de fora depois de tanto tempo no quarto. Grace insistiu que estava tudo bem,
mas não entendia por que seu marido estava sendo tão gentil com ela, quando ele estava prestes a matar sua esposa. Ela era apenas uma personagem secundária que recebeu algumas linhas no romance, e sua morte sequer foi descrita. A menção de Benjamin à morte de sua esposa foi a última menção de Grace, mas após sua morte, Benjamin começou a enlouquecer. Ele foi se afastando cada vez mais da imagem de uma pessoa confiável e gentil e logo se tornou o principal vilão da história. Benjamin sequestrou a personagem principal e tentou matá-la, mas então encontrou o príncipe e acabou morrendo nos braços de Arya, completamente louco de dor e desespero. Na verdade, Benjamin simplesmente quis felicidade humana toda sua vida, mas sua alma estava cheia de raiva e decepção, e não havia mais volta. Havia a possibilidade de que Benjamin amava muito Arya e, por causa disso, ele muito bem poderia ter matado sua esposa, mas não havia uma menção clara disso no romance, e Grace não tinha certeza se foi exatamente isso que aconteceu. Benjamin era seu personagem favorito no romance, e ele frequentemente conversava com Arya sobre sua esposa e falava muito positivamente dela. Ela gostava daquele Benjamin de bom coração, cujo coração era nobre, mas, se pensasse bem, ele nunca realmente amou sua esposa. Isso foi quase uma traição, e Grace agora percebeu o quão tola ela havia sido, porque alguém como ela não poderia ser amada. Após o passeio, a heroína foi para seu quarto e não conseguiu parar de pensar em Benjamin e no enredo do romance, sentindo como estava sendo difícil para ela. Ela queria caminhar mais, mas não conseguia se convencer a dizer a Benjamin que queria ficar sozinha e caminhar sozinha pelo jardim. Portanto, Benjamin a seguiu durante todo o passeio e não a deixou sozinha nem por um segundo. Grace não esperava que Benjamin a seguisse o tempo todo, mas não queria afastá-lo, correndo o risco de magoar os sentimentos do jovem. Ela não sabia o que motivaria Benjamin a matar Grace antes, e agora se perguntava se havia alguma evidência de que o marido matou sua esposa. Apenas alguns detalhes importantes permaneciam nas memórias turvas. Primeiramente, Grace e Benjamin não eram próximos o suficiente para compartilhar uma casa, e o Duque se retirou para a propriedade principal, enquanto Grace se refugiou no anexo. Isso significava que o marido e a esposa tinham pouco ou nenhum contato, ou passavam muito pouco tempo juntos. Mas, se Benjamin fosse inocente na morte de Grace, então o que realmente aconteceu? Agora, Grace não sabia de que poderia morrer, e não saber a causa parecia muito mais terrível do que o marido maligno que deveria matá-la. Grace estava sentada no sofá, com os braços ao redor dos ombros, e, naquele momento, a criada se ofereceu para acender o fogo, caso sua senhora desejasse. Pensamentos atormentadores não davam paz à jovem heroína, e ela imaginou que talvez Benjamin não fosse tão vil quanto ela pensava todo esse tempo. De repente, o estômago da garota começou a roncar alto por todo o quarto, e a criada percebeu que sua senhora realmente precisava comer bem para ganhar forças. Ela riu quando ouviu o som engraçado vindo do estômago de sua senhora e admitiu que provavelmente era hora de arrumar a mesa. Ela também se ofereceu para trazer comida para o quarto e, se a senhora desejasse, ela poderia comer ali mesmo. Grace pediu à criada que preparasse a comida na hora do jantar, pois estava realmente muito faminta e não comia nada desde sua reencarnação. Sozinha consigo mesma, ela examinou cuidadosamente suas mãos e seu corpo. Não entendia por que a antiga Grace se odiava tanto. Sim, ela tinha mãos pequenas e roliças, que para os outros poderiam parecer gordas, mas cada pessoa tem uma visão diferente sobre beleza. Mas, ao olhar para suas mãos, a heroína percebeu que estavam muito melhores do que o que ela tinha em sua vida passada. Na sua vida anterior, a garota era muito magra e, quando teve uma parada cardíaca, os médicos não conseguiram salvá-la. Naquela época, os pensamentos sobre a morte eram muito familiares para ela, e agora ela se perguntava se a verdadeira ela havia realmente morrido deitada em uma cama de hospital. De repente, a heroína estremeceu violentamente com a voz que acabará de ouvir na sala. Ela pensou que talvez estivesse ouvindo coisas, mas ainda tinha certeza dos seus sentimentos e definitivamente ouviu vozes. Grace ouviu atentamente, mas não ouviu mais nada, e suas mãos ainda tremiam. Ela ouviu claramente. Era uma risada zombeteira, muito áspera ao ouvido, e parecia vir de todos os cantos da sala. Justo naquele momento, a criada entrou e anunciou que havia trazido comida para a senhora e era hora do jantar. Ela viu a senhora parada pensativa perto da janela, e a senhora parecia confusa e assustada. A criada cuidadosamente colocou a comida na mesa, admitindo que decidiu preparar algo leve para sua senhora. Grace agradeceu à criada pela preocupação, pois ela realmente a tratava com muito respeito. A criada poderia ser chamada a qualquer momento, caso a senhora precisasse de algo, e estava pronta para realizar qualquer tarefa com prazer.
Deixando a senhora jantar, Grace deu uma mordida no pão recém-assado e aromático e se surpreendeu com o quão deliciosa era a comida e como ela derretia na boca. O cozinheiro devia ter feito um ótimo trabalho, mas ela não podia ter um jantar tranquilo, porque, ao olhar pela janela, viu uma carruagem desconhecida chegando à propriedade. Olhando mais de perto, ela percebeu que era uma carruagem da propriedade principal e viu a silhueta de um jovem homem entrando nela. Era definitivamente o Duque, e ele estava claramente com pressa, pois a carruagem partiu rapidamente, seguindo em uma direção desconhecida. Vendo seu marido saindo, a senhora perguntou à criada se ela sabia para onde o senhor estava indo. A criada ficou em silêncio, como se soubesse para onde o mestre havia ido, mas, por algum motivo, não respondeu à pergunta de Grace. Ela perguntou se a criada estava ali apenas para vigiar sua senhora e não para servir todos os membros da família, e a criada, assustada, respondeu que isso não era bem assim. Grace pediu uma resposta rápida à sua pergunta, porque a criada sabia exatamente para onde o respeitável cavalheiro estava indo. Ir para ela. A heroína olhou atentamente para sua criada, querendo saber toda a verdade, pois estava claramente escondendo a história completa. Finalmente, depois de um longo silêncio, Célia admitiu que sabia para onde Sua Majestade havia ido. Ela disse que o senhor estava indo servir no canal Rondel, e era lá que ele estava indo hoje com os cavaleiros. Grace se perguntou o que poderia ter causado tal urgência, e deve haver alguma pista oculta. De repente, ela percebeu que era ali que a própria santa, a quem Benjamin teria que amar no futuro, provavelmente estava localizada. Acontece que hoje todo o templo está indo para lá porque haverá uma grande cerimônia de purificação e adoração, e agora não havia dúvida de que a santa estaria definitivamente lá, e esse seria o primeiro encontro deles com Benjamin. Grace, olhando pela janela, notou seu rosto e começou a se preocupar com sua aparência. Ela tinha certeza de que deveria ser difícil amar uma esposa que parecia como Grace, já que sempre se convenceu de que era gorda e feia. E ao contrário de Arya, ela tinha cabelos ondulados, e roupas requintadas em Grace seriam como um colar de pérolas em um porco. E hoje, ela realmente usava pérolas, e agora estava rindo de si mesma e de seus pensamentos. Durante todo esse tempo, a criada ficou ao lado de sua senhora e percebeu que ela estava ficando muito nervosa. A criada admitiu que a senhora parecia muito mal e perguntou se estava tudo bem com ela. Grace sorriu e respondeu que estava bem, mas na realidade, ela estava apenas muito absorta e não conseguia tirar esses pensamentos da cabeça. Sua Majestade estava bem ciente da aparência de Arya, e o autor sempre elogiava sua beleza angelical e sobrenatural. Cabelos brancos como a neve, olhos dourados brilhantes e radiante, e uma pele de porcelana impecável, sem um único defeito. A santa era o completo oposto de Grace, e era difícil não se apaixonar por uma garota tão perfeita. Parecia que Benjamin havia se apaixonado pela bela Arya, e esse era o estado atual das coisas, do qual a heroína não tinha para onde se esconder. Ela bateu os punhos na mesa e de repente pronunciou a palavra exercício, e a criada ao lado dela até estremeceu de surpresa. A heroína entendeu que, para dizer a verdade, não era um fato que, depois de perder peso, ela se tornaria mais atraente, mas essa era sua nova vida, e ela tinha que tentar. Ela finalmente tinha um corpo que podia se mover livremente, e a heroína não queria viver sem experimentar isso ao máximo, porque para ela isso era uma grande felicidade. Durante o passeio, ela percebeu que seu corpo estava muito fraco e ela não conseguia nem correr normalmente, quanto mais caminhar por longos períodos. E agora, Grace podia pelo menos andar, e para ela isso era um enorme alívio. Então, como as coisas estavam assim, a heroína decidiu seguir um estilo de vida saudável e aumentar sua resistência, perdendo peso excessivo. Ela também planejou fazer algo mais, e para isso, pretendia se divorciar de Benjamin, que nunca amou de verdade. Ela queria se livrar dessa história e viver sozinha, mas, pelo visto, ele estava se apressando para encontrar Arya, e seu relacionamento saiu do ponto morto. Certamente, agora o jovem e a bela dama estavam tendo um bom encontro no canal Rondel, para onde ele estava se apressando a todo custo. Grace não tinha intenção de impedir a felicidade deles, já que Benjamin nunca amara de qualquer forma, e a história de amor com a santa era o coração do romance. A senhora decidiu se divorciar o mais rápido possível e começar uma nova vida feliz, sem Benjamin ao seu redor, para não sentir as mentiras escondidas às suas costas. Assim, ele não mais a veria como um obstáculo e não tentaria matá-la. No entanto, não há evidências de que tenha sido Benjamin quem matou Grace, mas ainda assim, a heroína o suspeitava. Ela queria aumentar suas chances de sobrevivência, e teria que fazer tudo, seja um divórcio ou praticar esportes. A heroína queria se esforçar, mas nem sabia se algo mudaria.
No entanto, ela de forma alguma iria deixar tudo como estava. A criada sentiu que sua senhora claramente estava planejando algo e perguntou se estava tudo bem com ela. A senhora respondeu que, dessa vez, ela estava determinada a fazer uma mudança séria e, a partir de agora, introduziria uma dieta e exercícios para ficar melhor a cada dia. A base da dieta seria uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável, e Grace entendeu que realmente precisava disso agora. Para entrar em forma, ela precisava fazer certos exercícios físicos e ações mínimas que pudessem levar a resultados rápidos. Ela se perguntou se Grace tinha roupas adequadas para a prática de esportes ou se a senhora só usava vestidos que escondiam as imperfeições de seu corpo. A heroína perguntou à criada se havia alguma roupa que se ajustasse bem ao corpo, algo que fosse mais confortável para se mover do que um vestido, e a criada olhou com os olhos estupefatos. O nome da criada era Sally e ela sabia que sua senhora sempre foi contra exibir sua figura desde o início, por isso não pôde deixar de se surpreender com a mudança repentina no comportamento da senhora. A senhora até pediu para pegar algumas coisas que tinha, o que exigia chamar um alfaiate para esse tipo de trabalho, e seria melhor se fosse alguém que a senhora já conhecesse. Ela se perguntou como poderia conhecer novas pessoas com um corpo daquele jeito, mas isso não era o que ela queria pensar naquele momento. A heroína sentiu que Grace se odiava terrivelmente, mas agora a única coisa que importava para ela era poder se mover enquanto estava completamente saudável. Grace pediu para Sally procurar um alfaiate, mas queria ficar sozinha com seus pensamentos e criar um plano de ação. A criada saiu do quarto da senhora e se perguntou por um momento se alguém a estava observando, pois tinha a sensação de estar sendo observada. Ela vasculhou o quarto, certificando-se de que ninguém estava olhando pelas outras janelas, e fechou as cortinas para ter certeza. Após a migração, levou um longo tempo para ela perceber o que estava acontecendo, mas assim que Grace abriu os olhos, um enorme turbilhão de pensamentos negativos a atingiu, tornando impossível pensar, e havia uma sensação inexplicável de impotência dentro dela. Depois de passar vários dias na cama, ela finalmente se acostumou com essa sensação de impotência e então percebeu que não havia mais o teto do hospital acima dela e que aquele lugar não parecia com seu quarto de internação. Levou ainda mais tempo para a heroína perceber que estava em um mundo fictício e, assim que se orientou, ficou claro para ela o que precisava encontrar. Quando sua mente finalmente se acalmou, ela percebeu que precisava encontrar os diários da personagem principal, onde poderia encontrar respostas. As memórias de Grace estavam muito turvas e ela não saía muito agora para ser descoberta. Mas, com o tempo, os moradores da propriedade perceberam que ela não era sua senhora de verdade. Portanto, ela precisava encontrar os diários o quanto antes para aprender os detalhes da vida da antiga heroína Grace. Grace se repreendeu por ter que procurar o diário imediatamente, em vez de se afundar na depressão, mas tudo o que fez foi em vão. Não conseguiu encontrar nada no quarto de Grace, e os pensamentos depreciativos que dominaram sua mente continuaram a surgir, deixando a heroína que havia se transferido para o corpo de Grace louca. A heroína prometeu fazer tudo o que fosse possível e pediu a Grace para resistir, pois todos os seus pensamentos eram uma linha completa de raciocínio. Ela vasculhou o quarto inteiro, mas de repente encontrou um anel em uma das gavetas, que claramente parecia um anel de noivado. Ao pegar o anel em suas mãos, ela o achou feio, pois não possuía nem mesmo uma pedra preciosa, mas assim que pensou nisso, a heroína se sentiu muito estranha, e tudo pareceu começar a embaçar diante de seus olhos. Não estava claro o que estava acontecendo, mas uma coisa se tornou evidente: Grace se sentia estranha e as memórias a partir desse ponto não retornaram. Nesse momento, a criada bateu na porta, e a heroína nem percebeu imediatamente que o nome dela era Sally. Ela percebeu que a loira amigável criada estava atrás da porta e disse que podia entrar. Sally se desculpou pela intrusão, mas todos os dias, em um horário específico, ela trazia algo para a senhora, como suplementos de saúde, e descobriu que a senhora tomava remédios todos os dias. Grace não entendeu de imediato sobre quais suplementos estavam sendo discutidos, mas começou a representar seu papel e riu de como se tornará esquecida ultimamente. Havia apenas 4 pílulas na bandeja e Sally disse que o senhor também sabia que Grace não estava tomando-as e estava muito preocupado com ela. Agora, ela precisava saber que tipo de suplementos estava tomando, pois Grace não tinha ideia de quais pílulas estavam sendo trazidas a ela todos os dias. Ela perguntou a Sally se sabia do que se tratavam os suplementos, mas a criada só sabia que haviam sido prescritos para melhorar sua saúde. Tudo isso parecia muito estranho e talvez não fosse confiável, e ela não sabia exatamente que tipo de pílulas estavam na bandeja. Era bem possível que estivessem tentando matá-la com elas, e esse pensamento se mostrou o mais assustador na mente da heroína.
A senhora sorriu e pediu para que informassem a sua majestade que ela se desculpava por preocupá-lo e prometia tomar suas pílulas a partir de então. Sally ouviu a nova tarefa e concordou com prazer em transmiti-la assim que o senhor retornasse. A cada dia, a vida de Grace se tornava mais misteriosa e enigmática, e ela ainda tinha muitos segredos a desvendar para entender o que realmente estava acontecendo ali. A única coisa que sabia era que Grace morrera de uma doença misteriosa e, mesmo após sua morte, ninguém conseguirá dizer o que era. Ela colocou as pílulas na gaveta mais secreta, e elas pareciam ainda mais suspeitas para ela. Era bem possível que seu marido estivesse tentando eliminá-la desde o começo, mas qual o sentido de descobrir quando a tentativa de assassinato havia começado, se agora havia coisas mais importantes que ela precisava fazer? A comida na propriedade era deliciosa demais para Grace se empanturrar, então ela decidiu começar pedindo aos cozinheiros para prepararem apenas comida leve e reduzirem as porções no jantar. Ela foi servida com uma salada e descobriu que estava bastante saborosa, mas a heroína sentiu que não era o suficiente e ainda faltava algo. Grace precisava se acostumar com esse sentimento, se quisesse perder peso rapidamente, mas seus pensamentos estavam muito confusos agora, e ela não conseguia se levantar da mesa de jantar. No entanto, a criada notou que a pele da senhora havia ficado mais clara nos últimos dias, e Grace percebeu que beber muitos líquidos realmente ajudava a melhorar o estado de sua pele. Grace soubera desde o início que beber muitos líquidos era bom para a saúde, mas Sally disse que ouvirá isso de pessoas que conhecia. O alfaiate deveria ter chegado antes do almoço, mas já estava quase na hora do meio-dia e ele ainda não havia chegado. Ela pediu chá, mas os biscoitos estavam cheios de carboidratos e poderiam causar ganho de peso, mas Grace não queria que o alfaiate pensasse que ela estava sendo inhospitaleira. Afinal, entre todos os nobres, ela era conhecida como gorda, preguiçosa e incompetente, mas não podiam permitir que rumores se espalhassem sobre ela em relação à hospitalidade. A heroína tentou entender de onde vinham esses rumores, se alguém poderia tê-los espalhado maliciosamente, porque ela não era uma mulher tão feia e preguiçosa assim. No horário marcado, o alfaiate convidado chegou e cumprimentou a duquesa com honra. Ele trouxe um catálogo de roupas, como a senhora havia pedido, e estava pronto para mostrar todos os modelos mais atuais e da moda. Grace não tinha ideia do que estava na moda agora e olhou atentamente o catálogo, com uma variedade de vestidos. Ela escolheu um dos modelos e disse que realmente gostava daquele vestido em particular, mas, para sua grande surpresa, o alfaiate disse que não queria parecer rude, mas o vestido não servia para a duquesa de jeito nenhum. A heroína perguntou por que ele não poderia costurar aquele vestido específico, já que ela realmente gostava daquele modelo. O alfaiate respondeu que a senhora Corin havia pedido o mesmo vestido recentemente, e se fosse feito para a duquesa, poderia causar zombarias. Além disso, as decorações eram extravagantes demais e provavelmente ficariam excessivas para a duquesa. O alfaiate também disse que sardas eram um defeito sério para uma dama como ela. Sally, que estava atrás, começou lentamente a ficar irritada com as palavras rudes do homem. A senhora respondeu que tudo estava bem, mas ela mesma entendia que aquele maluco estava tentando começar uma briga. Uma voz dentro dela dizia que não havia nada que ela pudesse fazer, mas a nova Grace estava confiante em si mesma e sabia que poderia argumentar com o alfaiate melhor do que ouvir aquela voz horrível em sua cabeça. Ela certamente não ia tolerar a ousadia do alfaiate, então abriu o catálogo novamente e declarou que tudo estava completamente sem gosto. O alfaiate perguntou novamente o que a senhora acabará de dizer, e a senhora repetiu mais uma vez que todos os vestidos eram simplesmente repulsivos. O jovem riu e respondeu que provavelmente era porque Grace simplesmente não estava familiarizada com esse tipo de roupa, e seu gosto para moda já estava muito desatualizado. A senhora pediu para explicar ponto por ponto o que exatamente ela não sabia, porque estava determinada a continuar o diálogo com o homem que acabará de ser rude com ela. O alfaiate insistiu que as senhoras passavam a maior parte do tempo no anexo e que os modelos da moda deste ano não eram nada adequados para o tipo de corpo dela. Grace se aproximou de Sally, que costumava ir à cidade, e pediu um pequeno favor à criada. A heroína percebeu que havia perdido o contato com o mundo exterior enquanto vivia no anexo, então precisava da ajuda de uma criada, porque queria pedir algumas roupas confortáveis, mas só lhe ofereceram um vestido. Na verdade, isso fazia parte do plano de Grace, e alimentar rumores com a ajuda das pessoas ao seu redor poderia ter grandes resultados na alta sociedade. Os empregados na mansão se davam bem uns com os outros, então conversavam todos os dias, e talvez, naquele momento, todos já soubessem sobre a visita do alfaiate.
Grace desempenhou seu papel brilhantemente e, com uma voz trêmula, admitiu que gostava de um vestido, mas o alfaiate a ofendeu e disse que não combinava com sua figura. Um deles começou a murmurar algo, mas a indignada Sally disse ameaçadoramente que eles estavam na propriedade do Duque de Felton e aquela era a casa da senhora, então o alfaiate não tinha direito de interrompê-la como um plebeu. Sally poderia ter se colocado em uma situação difícil, mas na história original de Grace, ela costumava resolver essas situações uma ou duas vezes. Ela sugeriu encontrar outro alfaiate e afirmou que precisava de coisas completamente diferentes. O assustado alfaiate estava certo de que a duquesa não poderia fazer isso com eles, pois ele estava se esforçando muito para costurar roupas que se ajustassem à figura dela. Essas palavras soaram bastante rudes e o alfaiate acabará de insinuar claramente que a senhora tinha uma constituição grande e que tais vestidos precisavam de muito tecido. Grace sorriu e achou engraçado, porque ela realmente não se importava mais com isso, e provavelmente o duque pagava ao alfaiate generosamente por seu trabalho. Grace já não estava disposta a tolerar a incompetência, e o jovem certamente não tinha o que dizer em sua defesa. Então, ela desejou boa sorte ao alfaiate, dizendo-lhe que ele poderia ir embora, pois ela não precisava mais de seus serviços. Após o encontro com o alfaiate, a senhora se levantou e pensou sobre a situação que ocorreu, mas estava certa de que havia feito tudo corretamente. Grace estava um pouco preocupada se tudo havia corrido bem ou se ela tinha sido muito severa, mas agora. Ela se elogiou porque finalmente havia conseguido se recompor. A heroína estava determinada a fortalecer seu espírito, perder peso, se divorciar e deixar aquela casa para sempre, tendo vivido uma vida longa. Mas, devido ao convite de Benjamin, sua determinação não durou muito. O jovem convidou sua esposa para um chá, e havia vários doces na mesa. Grace entendeu que, por causa de tudo isso, seu peso poderia aumentar novamente, então deveria recusar as guloseimas. Benjamin ficou feliz em agradar e comprou algumas sobremesas que, segundo se dizia, estavam populares no momento. A xícara continha café, que também estava bastante popular, e Benjamin queria que sua esposa experimentasse a bebida pela primeira vez. Grace ficou incrivelmente feliz por, neste mundo, servirem-lhe café, porque, mesmo no hospital, ela não podia beber. Ela já sabia de antemão que aquela bebida popular seria do seu gosto. O sorriso feliz de Benjamin significava que ele estava contente por sua esposa gostar de tudo e estava satisfeito em ouvir seus elogios. Se a heroína não tivesse lido a história original, teria definitivamente entendido tudo errado, porque o sorriso de Benjamin dizia que ele gostava dela, mas tudo não passava de uma mentira descarada. Na mesa, Grace anunciou que teria que se abster dos doces e deliciosos bolos que Benjamin trouxera, enquanto o jovem empurrava lentamente um grande pedaço de bolo em direção à xícara da moça. Ele ouviu suas palavras e não podia acreditar no que ouvia. Grace admitiu que estava tentando emagrecer e que, recentemente, decidiu abrir mão de doces, alimentos gordurosos e pesados. Ela insistiu que tudo isso era apenas por sua saúde e que a situação com o alfaiate não tinha nada a ver com isso, e que ela mesma entendia que dificilmente parecia atraente com excesso de peso. Benjamin disse que o alfaiate que ele recomendara estava exilado no exterior e sua propriedade foi confiscada. Descobriu-se que não apenas ele havia evadido impostos, mas também estava jogando para a família real, e Benjamin ficou imensamente aliviado por ele finalmente ter sido pego. O jovem prometeu garantir que ninguém mais lançasse uma sombra sobre a reputação de sua esposa e que todos os vilões seriam punidos conforme a lei. Assim, tudo aconteceu como Grace queria, porque ela mesma recentemente havia falado sobre isso. Olhando para seu marido e vendo seu sorriso, que era tão radiante quanto o de um anjo e absolutamente cativante, o novo alfaiate se revelou estranhamente educado, e na primeira reunião ele não conseguiu nem olhar a senhora nos olhos, tremendo de nervoso. O rosto do jovem estava incrivelmente pálido, e Grace se perguntou se ele precisava ir ao hospital, pois não parecia muito bem. Os alfaiates que Benjamin convidava eram sempre muito estranhos, e esse jovem não era exceção. E será que o duque estava tão consumido pelo amor por Arya que escolhia aleatoriamente, ignorando completamente quem vinha para sua esposa? Sally anunciou alegremente que tinha grandes notícias para a senhora e ela certamente se lembraria do alfaiate recentemente expulso. Como esperado, algo claramente deu errado, pois os acontecimentos tomaram um rumo repentino, e Grace foi o ponto de partida de tudo isso. Como se descobriu, o alfaiate foi encontrado morto na fronteira, e revelou-se que ele era ainda pior do que pensavam, merecendo uma punição ainda mais severa. A criada sugeriu celebrar o evento, mas a animada senhora não tinha ideia de que havia algo a ser comemorado ali.
Sally pensou por um momento e depois respondeu que poderíamos celebrar o fato de que uma pessoa que não merecia nem respirar não estava mais neste mundo e não poderia mais prejudicar ninguém. A duquesa olhou para Sally com olhos atonitos, e a criada percebeu que provavelmente havia dito algo errado. Ela pediu perdão à senhora, pois provavelmente fora desagradável ouvir aquilo, e Sally realmente esperava não ter feito a senhora se sentir desconfortável. Grace se perguntou se Sally pensava que ela era uma delicada flor de estufa ou se era simplesmente tratada como uma aristocrata ingênua que nada sabia sobre esse mundo, mas, de qualquer forma, ela se sentiu desconfortável. Então, disse que queria dar uma caminhada e que iria colocar as roupas que comprará, e Sally precisaria ajudá-la a se arrumar. Finalmente, a senhora adquiriu roupas confortáveis, nas quais teve sensações completamente diferentes. Seu corpo ainda estava pesado, mas agora era muito mais fácil se mover do que antes. Ela realmente gostou das novas roupas e se sentiu absolutamente bem nelas. Após caminhar alguns passos pelo pátio da propriedade, ela se deparou com o jovem novamente, e era muito estranho que em cada caminhada ela encontrasse Benjamin mais uma vez. Ela perguntou se o cavalheiro também havia decidido aproveitar o sol, já que o clima estava simplesmente maravilhoso ultimamente. Grace não conseguia entender como o jovem nunca se cansava de fingir que seus encontros diários eram acidentais, mas Benjamin, olhando para o jardim florescendo, admitiu que estava pensando em plantar novas mudas de pessegueiros no jardim. A heroína suspirou ao ouvir falar de pêssegos, e Benjamin perguntou se sua esposa não gostava deles. A senhora admitiu que ainda gostava, e a ideia de Benjamin não parecia tão tola. Ela não se importaria de provar uma torta de pêssego, mas Benjamin ficou feliz, embora ela tivesse que se abster da doce iguaria, pois ainda estava de dieta. Nesse caso, Benjamin pensou por um momento e perguntou se sua esposa tinha flores favoritas, por quê? Havia provavelmente algo que ela gostava mais do que todos os outros. Grace não podia dizer que sabia muito sobre flores e nem mesmo conseguia lembrar o nome de nenhuma delas, já que nunca teve a intenção de se tornar uma jardineira. O jovem admitiu que provavelmente não havia levado em conta esse novo desejo e estava pensando em como mais poderia surpreender sua esposa. Durante todo esse tempo, a criada Sally observava o casal, acompanhando com atenção como conversavam e trocavam gestos. Como Grace e Benjamin estavam a uma boa distância, Sally percebeu que havia uma grande distância entre eles, e ambos estavam agora envolvidos em introspecção. Após algum tempo, a senhora começou a experimentar mudanças externas, e não importava se Sally entendia ou não o que estava acontecendo, estava encantada. A senhora pediu à criada para olhar, pois estava mais apertado, e ficou muito mais fácil se sentar. E de fato, nesse tempo, ela conseguiu perder peso, como esperado. Simples ajustes na dieta ajudaram bastante, assim como abrir mão de doces e até mesmo as caminhadas curtas diárias. Ela saía para caminhar mesmo quando não estava com vontade, mas hoje, quando olhou pela janela, não viu Benjamin no pátio. Talvez ele simplesmente não tenha saído, e os encontros anteriores poderiam de fato ter sido uma coincidência. Pensando nisso, Grace se relaxou um pouco. Na verdade, ela havia saído mais tarde do que o habitual, e enquanto caminhava pelo jardim, percebeu que, ao lado de cada flor plantada, havia um cartão com seu nome, algo que não acontecia antes. Na última caminhada deles, Benjamin havia admitido que não tinha levado em conta que Grace talvez não soubesse os nomes das plantas, mas agora, ao caminhar pelo jardim florescendo, ela viu as novas placas e não podia acreditar que seu marido havia feito isso. Ela sugeriu que talvez as placas tivessem sido colocadas pelo jardineiro, e a criada confirmou, dizendo que o mestre mesmo havia pedido ao jardineiro que escrevesse os nomes. Seria porque ela havia dito que não sabia os nomes das flores que o jovem colocou as placas? Mas não parecia nem um pouco com uma simples gentileza. Uma voz interior pediu para que Grace despertasse, e às vezes ela até se assustava com seus pensamentos. Observando as placas, ela não sabia como reagir, mas sentia que havia algo de enganoso à sua volta. De repente, a senhora começou a tremer, e Sally presumiu que ela provavelmente estava com frio e talvez precisasse sair para caminhar mais cedo. Olhando para o céu, Grace sentiu um pouco de pena por não ter conseguido ver Benjamin e se perguntou se realmente já havia se acostumado com sua presença após todo esse tempo. Tudo estava acontecendo como de costume no palácio, e depois de alguns dias, a criada ficou preocupada, pois a senhora recentemente parecia muito magra. Grace assegurou de que não havia motivo para preocupação e que provavelmente era porque ela tinha começado de repente a seguir uma dieta e adotar um estilo de vida saudável. Sally estava preocupada se alguém tivesse dito algo ofensivo para a senhora e continuava se perguntando se algo havia acontecido.
A heroína se lembrou do dia em que estava no escritório, e aquele era um lugar especial. Lembrava-se de que, na história original, Grace geralmente se escondia no escritório ao menor sinal de provocação, enquanto a verdadeira heroína estava muito doente para sair. Grace recentemente havia começado a preferir caminhadas, e agora, estando na sala, se sentia triste. Ela decidiu que iria ao escritório e pediu a Sally que trouxesse um chá quente. A heroína estava interessada no diário de Grace, e provavelmente ele poderia estar no escritório, pois há um ditado que diz que, se você quiser esconder uma árvore, esconda-a na floresta. A memória do jogo continha conhecimentos vagos sobre esse mundo e algumas de suas lembranças, mas os pensamentos estavam tão turvos que seria melhor a heroína não se lembrar de nada, pois seria mais fácil fingir que estava com amnésia. Ela se lembrava muito bem de como Grace ficará encantada ao ver Benjamin no casamento, porque ela prezava muito aquele homem, mas agora essas memórias estavam completamente sem valor, e Grace tentava de todas as maneiras afastar os maus pensamentos. Agora, ela precisava focar sua atenção no pequeno escritório que acabará de entrar. Este lugar era definitivamente diferente do que ela se lembrava, e o escritório parecia completamente diferente. Ela pensou que seria um escritório pequeno, mas até as janelas aqui estavam limpas e bem cuidadas, com vista para o edifício principal, e Grace não achou que fosse a melhor vista para as janelas de seu escritório. A criada acabará de trazer o chá para a senhora, e Grace pediu para deixá-lo na mesa. Observando pela janela, o aroma da bebida quente se espalhou por todo o escritório, e era o mesmo chá de flores que todos os aristocratas estavam comentando agora. Sally disse que o chá de flores havia se tornado muito popular ultimamente, e diziam que sobremesas com flores estavam na moda, e, se a senhora desejasse, poderia trazê-las. Grace recusou e deixou Sally ir, avisando que permaneceria no escritório até mais ou menos a hora do almoço. Assim que Sally saiu do escritório, a heroína imediatamente começou a procurar pelo diário, que ela precisava encontrar com urgência. Ela sentia que esse corpo claramente se lembrava de 3 lugares óbvios. A heroína se lembrava claramente da janela, do sofá e da mesa que se destacavam no fundo, mas o diário não estava em nenhum deles. Ela verificou todas as gavetas e não encontrou o diário em nenhuma delas, embora estivesse certa de que deveria estar em uma das gavetas. Não havia como o diário não estar ali, e Grace estava certa de que estava definitivamente no escritório. A senhora bateu com o punho na mesa com raiva e percebeu que claramente havia algum tipo de mecanismo interno nela que abria gavetas secretas. Para sua grande surpresa, ela realmente bateu com o punho na mesa, e uma gaveta secreta deslizou para fora, revelando um diário de capa dura em couro, o diário de Grace, tão elegantemente escondido, contendo as anotações que ela começou a fazer logo após seu casamento. Ao abrir o precioso diário, Grace notou que a heroína escrevia de forma inconsistente, e seus pensamentos eram fragmentados. Esse estranho diário parecia mais um caderno, mas ainda assim era melhor do que nada. Em sua vida passada, Grace tinha um desejo enorme de ter um filho, mas estava dividida por vários motivos. Um dia, ela contou a Benjamin sobre isso, que gostaria que tivessem um filho, a quem cuidariam e amariam como uma verdadeira família unida. O jovem não recebeu a notícia com alegria nenhuma, e Grace imediatamente pediu perdão, prometendo nunca mais falar sobre isso, porque foi magoada pelo olhar hostil dele. Ele certamente não queria filhos com a esposa, e, ainda assim, ele organizou o escritório de acordo com o gosto dela, o que era contraditório. A heroína não gostava nada disso, e em um momento, o diário caiu de suas mãos enquanto ela olhava ao redor do escritório. Quanto mais Grace lembrava de Benjamin, mais ela sentia que não havia amor em sua bondade. Como costuma acontecer nas histórias de reencarnação, ela se perguntou uma vez se seu marido poderia realmente amá-la, mas tudo não passava de uma ilusão. Os sentimentos de Grace por Benjamin e suas emoções de se transferir para o corpo de outra pessoa se entrelaçaram em um emaranhado desordenado, no qual era difícil distinguir algo. E o fato de Benjamin nunca ter amado sua esposa a machucava cada vez mais a cada dia. Por isso, depois de algum tempo, Grace não conseguiu lidar com o fluxo de sentimentos e emoções e começou a passar todos os dias novamente em seu quarto, enterrando o rosto no travesseiro e não falando com ninguém. Sally tentou de alguma forma animar a senhora e falou sobre o festival da aldeia que ela provavelmente poderia participar. Haveria um baile de máscaras em breve, e Sally tinha certeza de que haveria algo interessante para ver lá. E, apesar de a senhora estar de dieta, haveria muita comida deliciosa. Essa notícia funcionou, afinal, e a senhora finalmente olhou para as criadas com os olhos marejados de lágrimas. Sally estava muito preocupada porque a senhora mal havia comido ultimamente, e estava certa de que era hora de ela se permitir algo saboroso.
Nesse dia, Grace não entendeu por que Sally e Benjamin eram tão gentis com ela e se havia algo egoísta por trás dessa bondade. Ela se perguntou se não deveria se permitir morrer nessa bondade, viver para si mesma e morrer de forma que ninguém suspeitasse de nada. De repente, Sally não conseguiu segurar as lágrimas e admitiu que algo claramente não estava certo com a senhora e que ela estava ferida porque não conseguia ajudá-la de nenhuma maneira. Grace respondeu que não era bem assim e que Sally era muito útil, mas a senhora estava mentalmente cansada e tão imersa em seus pensamentos que não percebia nada ao seu redor. A heroína entendeu que dificilmente conseguiria aguentar por muito tempo sem comida, então sugeriu que Sally comesse tudo já, em uma voz animada. Sally prometeu trazer sopa porque todos sabiam que a senhora precisava urgentemente comer. Todos os dias, o cozinheiro preparava sopa fresca para a senhora e a mantinha pronta, e todos se esforçavam ao máximo por Grace. As criadas admitiram que não queriam que a senhora se desculpasse tão frequentemente e que já estava na hora de parar de pedir perdão, porque todos sabiam muito bem o quão bondoso era o coração de Grace. Elas sugeriram que ela tomasse um banho quente para relaxar primeiro e depois experimentasse uma deliciosa sopa quente. Depois de algum tempo, Grace finalmente saiu da cama, tomou um banho, comeu sua sopa, o que significava que a missão das criadas de salvar a senhora tinha sido bem-sucedida. Enquanto lia o diário de Grace, a heroína finalmente notou algo estranho, e isso a chamou a atenção. A partir de algumas linhas, ela percebeu que alguém havia sugerido que Grace mantivesse um diário, como se tivessem falado com ela sobre isso, dizendo-lhe para registrar as coisas sem falta. Ela também encontrou marcas estranhas no diário que pararam quando ela se transferiu para este caso, o que era outro mistério. Isso significava que Grace regularmente fazia algo, mas por algum motivo a heroína não se lembrava de nada. E parecia que a fantasia de amor estava lentamente se transformando em misticismo. As memórias estavam dispersas devido à transferência para o novo corpo, mas agora ela sentia que estava liberando algo importante, e nesse momento houve uma batida repentina na janela por uma pedra voadora. Grace não entendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas decidiu ir até a janela e ver de onde a pedra veio. Ao olhar pela janela, não podia acreditar que, a essa hora tão tarde, alguém ousaria atirar pedras nas janelas da duquesa. Mas lá embaixo, ela viu Benjamin, que estava com um sorriso satisfeito e cumprimentou sua senhora. A senhora se afastou da janela, surpresa, como se quisesse se esconder, mas já havia cruzado o olhar com Benjamin, e ele sorria como se estivesse exigindo atenção. Ela decidiu que nada de terrível aconteceria se ela desse um minuto de atenção ao rapaz, então perguntou se algo havia acontecido. O jovem admitiu que era muito bom que a duquesa ainda estivesse acordada, e um leve rubor apareceu em suas bochechas. Olhando para o jovem corado, Grace lhe perguntou o que ele faria se ela estivesse dormindo, já que ele poderia ter transmitido suas palavras através do mordomo. Ele admitiu que não tinha permissão para entrar na parista, por isso atirou uma pequena pedra na janela, fazendo um som quase inaudível para chamar sua atenção. Se Grace estivesse acordada, ela teria claramente ouvido, e se não estivesse, teria continuado a dormir tranquilamente. Benjamin se desculpou, mas era apenas uma desculpa, e ele estava realmente desesperado porque Grace não saía para suas caminhadas matinais há muito tempo. A heroína realmente não havia saído de seu quarto há um bom tempo devido ao seu mau humor, mas essa era a primeira vez que ela ouvia que Benjamin não tinha permissão para entrar no anexo no momento. A extensão estava fechada para forasteiros e ninguém poderia entrar sem a permissão da duquesa. Grace não entendeu imediatamente o que isso poderia significar, pois era a primeira vez que ouvia falar sobre a proibição de visitar o anexo. Ela ficou até surpresa por ter pessoalmente proibido o duque de vir até ali e agora esperava descobrir todos os detalhes. Era estranho porque Grace havia proibido Benjamin de visitar o anexo, mas o jovem não parecia nada chateado com isso. Agora, a heroína não conseguia entender por que Benjamin estava tão atento a ela, mas por algum motivo ela o proibira de aparecer ali, e agora restava descobrir por que Benjamin estava procurando por sua esposa naquela hora tão tarde. O jovem admitiu que estava tão feliz em ver sua esposa depois de tanto tempo que esqueceu de si mesmo por um momento e simplesmente queria vê-la. Segundo ele, um grande festival aconteceria em breve, o qual todos os residentes celebravam com prazer. Então, se Grace estivesse se sentindo bem e tivesse algum tempo livre, o jovem sugeriu que eles fossem juntos e se divertissem no festival de fitas. O festival de máscaras era uma festa onde qualquer um poderia se divertir em paz, logo descobrindo sua identidade por trás de qualquer máscara. Grace não se lembrava de Benjamin ter falado sobre o festival na história original, e certamente isso não estava no enredo do romance. Mas naquela noite, o próprio Duque veio até ela para perguntar se ela gostaria de ir com ele para o festim.
Grace ficou muito chateada com essa proposta, e Benjamin, percebendo o estado de sua esposa, gritou para que chamassem imediatamente um médico. Ela concordou em ir ao baile de máscaras com ele, e naquele momento, seu rosto ficou vermelhíssimo de vergonha. Após essas palavras, a heroína imediatamente fechou a janela e puxou as cortinas, até que Benjamin visse como ela estava animada. Por algum tempo, ele ficou em silêncio na janela dela, olhando com a boca aberta, esperando para ver se sua esposa apareceria novamente. Já era tarde da noite lá fora, e o assistente do Duque, o mordomo, estava ao seu lado. Ele logo percebeu que Benjamin parecia muito feliz, e ele não o via tão bem-humorado há muito tempo. Pela primeira vez, sua esposa deu a Benjamin tempo, e ele decidiu que tinha que passar 24 horas com ela. Mas todos sabiam perfeitamente bem que o festival não durava tanto tempo, e o mordomo não tinha certeza de que ela concordaria em passar tanto tempo com ele. Grace estava deitada em sua cama aconchegante e não conseguia acreditar que logo estaria indo ao festival de máscaras, porque ela não saía para a sociedade há muito tempo. Ela se lembrava claramente de que, na história original, Grace rejeitou seu marido, e o Duque definitivamente não estava com sua esposa no festival de máscaras naquele dia. Benjamin foi ao festival sozinho e, em seguida, tentou conquistar Arya com seu rosto de cachorro e comportamento bobo, e tudo isso não passava de imaginação de Grace. Benjamin havia preparado um presente para Grace, que ficou em casa, mas ele também preparou um presente separado para Arya, que o ajudou a escolher o presente para Grace e, depois, fingiu dar o presente como uma forma de agradecimento amigável. A heroína não sabia se o curso da história mudaria se ela fosse ao festival com seu marido, mas estava mais chateada por saber que o jovem iria com sua esposa rechonchuda. Os maus rumores logo se espalhariam entre os nobres, o que eventualmente chegaria à família real, e Grace realmente não queria isso. De fora, tudo pareceria estar bem no casamento arranjado pela família real, mas ela temia que tudo terminasse com Benjamin enlouquecendo por Arya e causando um escândalo ao sequestrá-la. E, mesmo sendo seu marido, ele ainda era um homem enlouquecido de amor. Os raios do sol da manhã estavam brilhando através da janela, e a heroína acordou de ótimo humor, sentindo-se fresca e descansada. Ela decidiu retomar suas caminhadas, mas percebeu que a criada Sally parecia ocupada. Sally disse que todas as criadas estavam ocupadas se preparando para o festival, porque a senhora teria que parecer simplesmente encantadora. Grace sabia que havia sido uma noite barulhenta e que Benjamin havia vindo vê-la, mas não esperava que a notícia de que iriam ao festival juntos se espalhasse tão rapidamente. Ela segurava um roupão nas mãos e sugeriu que a senhora o usasse para o festival, mas a garota achou-o muito grosso. O roupão era incomum, porque era feito com a pele de uma besta mágica, e diziam que ele tinha a propriedade de absorver calor e... O tecido mantém-se fresco durante o dia e não deixa o ar frio entrar à noite. O roupão era feito com a pele de uma besta mágica chamada Leigon e era realmente muito confortável. Ao ouvir essa palavra, Grace percebeu que já havia encontrado isso na história original e, ao olhar para o roupão, ela imediatamente entendeu de que tipo de tecido estava sendo discutido. No manto, havia um broche de ouro verde com grandes esmeraldas e Grace olhou para a nova peça com prazer. Sally estava preocupada que a senhora não gostasse dela, mas Grace a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Esse roupão já era familiar, e após a morte de Grace, quando o Duque sequestrou a senhora, ele colocou o roupão sobre os ombros dela e disse que ficava muito bem nela. Benjamin era uma figura misteriosa e enigmática, e Grace nunca pôde confiar totalmente nele. Embora o sorriso do jovem parecesse caloroso, a sensação que ele transmitia era sempre inquietante, e a heroína não entendia por que a peça destinada à Arya estava agora em suas mãos. Ela perguntou novamente à criada se era verdade que ela poderia usar o roupão e assegurou com firmeza de que a pele do roupão tinha sido especialmente obtida para a senhora. Grace ficou surpresa ao saber que a pele foi realmente especialmente extraída e não comprada em uma loja especializada, mas era claro para todos que aquela pele havia sido, na verdade, comprada, e Sally admitiu que havia se expressado de forma errada por puro acidente, alegando que a pele tinha sido obtida acidentalmente. Sally tentou bloquear a janela, mas a senhora percebeu isso e achou suspeito, se perguntando se Benjamin havia lhe dito para dizer aquilo. Sally apenas sorriu e não disse mais nada, porque sentiu que havia dito algo desnecessário, e como ficou em silêncio, isso significava que era realmente verdade. Depois disso, Grace pediu à criada que se afastasse da janela por um segundo. Grace caminhou lentamente até a janela e olhou o que estava acontecendo lá embaixo, o que Sally tentava tanto esconder. Ao olhar pela janela, a senhora se surpreendeu com o que viu e quis saber o que estava acontecendo lá embaixo. 3 cavaleiros estavam sentados, tentando não chamar a atenção do mestre F,
pois haviam acabado de retornar de uma campanha difícil e realmente queriam descansar. Ao ver os cavaleiros cansados, a senhora percebeu que estavam escondendo a verdade dela novamente e algo definitivamente estava acontecendo ali. Virando-se para a criada, ela perguntou de forma ameaçadora se a pele realmente havia sido um acidente, mas Sally apenas estremeceu e ficou em silêncio. Ela começou a dizer que a senhora estava muito frágil e o festival era longo, com muitas pessoas, chamando isso de um destino inesperado e afirmando que meses de busca não haviam sido em vão, já que, por acaso, a besta mágica foi encontrada e capturada. A temporada de caça ainda não havia começado, então enviaram uma equipe de busca, e como a besta só podia ser encontrada uma vez por ano, os cavaleiros tiveram sorte e capturaram a besta. Dentro de alguns meses, a heroína pediu à criada que não dissesse mais uma palavra, pois já ouvirá o que queria, mas agora não sabia o que fazer. Sentiu-se desconfortável porque o roupão havia sido realmente feito especialmente para ela, mas também havia a segunda opção, ele tinha sido dado à área, mas ela recusou. A senhora tentou se acalmar, decidindo que estava tudo bem e que ela simplesmente usaria o roupão, e a criada achou que era uma ótima ideia. Agora, Grace sabia que os cavaleiros haviam obtido a pele especialmente para ela, e ela queria dar-lhes um presente e perguntou o que poderia dar a eles. Sally tinha certeza de que os cavaleiros ficariam felizes em ver a senhora em um encontro com o mestre usando o roupão, e ela achou melhor a senhora se trocar e se preparar para sair. O mestre já estava esperando pela moça lá embaixo, e a criada, encantada, pediu à senhora para não se preocupar com nada. Grace tinha alguns vestidos de festa preparados para ela, então a senhora teve que escolher o vestido que mais gostasse. Assim que a heroína colocou o vestido, percebeu o quanto estava largo, mas não havia absolutamente nenhum tempo para alterar a roupa. Colocando o roupão sobre o vestido, Grace decidiu ir assim mesmo, e Sally desejou-lhe uma boa viagem. Grace colocou uma máscara de carnaval e o roupão e finalmente saiu para encontrar o Sr. Benjamin e ir ao festival juntos. O cavalheiro parecia encantador em um elegante traje marrom escuro e aguardava ansiosamente a aparição de sua esposa. A heroína ficou preocupada, perguntando-se se estava atrasada, mas o jovem a tranquilizou, dizendo que ele havia chegado mais cedo especificamente para encontrar sua esposa. Ele elegantemente estendeu sua mão com luva branca, declarando que as senhoras nunca se atrasam. Num instante, a heroína se acalmou e percebeu que não havia absolutamente nenhuma razão para se preocupar, porque eles iriam se divertir e aproveitar o momento. Na história original, Benjamin e Arya tiveram um encontro emocionante nesse festival, e o saber que o roupão seria um presente para Arya já não incomodava mais a heroína, mas ainda assim a deixava um pouco chateada. Benjamin avisou que se chamariam de maneira diferente em público enquanto estivessem na rua. Grace perguntou como deveriam se chamar, já que não saía em público há muito tempo. Benjamin sugeriu que a chamasse de querida ou Benny para não usarem seus nomes reais. Grace sorriu ao ouvir que o jovem queria que ela o chamasse de querido, algo que foi muito inesperado para ela. Ela admitiu que ficaria feliz em chamá-lo de Benny e pediu para ele chamá-la simplesmente de Mad. O jovem ficou feliz, e Grace realmente esperava que eles se divertissem muito juntos. Benjamin era de fato um jovem muito estranho, e Grace o considerava um verdadeiro excêntrico. O festival de máscaras acontecia no templo e era o primeiro festival que Grace concordava em participar, pois a heroína gostava de ficar em casa e nunca gostou de festivais em sua cidade natal. O festival era uma tradição da cidade, e a razão para o uso de fantasias de carnaval vinha de uma lenda que dizia que entre os participantes do festival havia um demônio travesso que sequestrava aqueles que chamavam sua atenção. Grace havia ouvido sobre essa lenda, e seu pai costumava contar essa história para ela e sua irmã quando eram crianças. Benjamin supôs que Grace tinha uma relação bastante boa com sua irmã, mas a senhora falava pouco sobre sua família, sempre se referindo ao que tinha de bom. Perdida em pensamentos, a heroína não lembrava de nada, e as memórias de sua irmã pareciam ter sido apagadas, o que era bastante natural, já que apenas fragmentos das memórias de Grace estavam disponíveis para ela, e esses eram apenas alguns momentos de sua vida. Benjamin deu a mão à moça, e a senhora olhou para seu marido com olhos assustados. O comportamento dele estava excessivamente amigável, mas Grace sabia muito bem como o marido a tratava na história original. Ele segurava sua mão com firmeza, e Grace sentia que deveria estar ao lado dele. Agora, ele disse que deveriam ficar o mais próximos possível, já que a senhora não estava em companhia humana há muito tempo. Benjamin se perguntou se não seria melhor apenas segurarem as mãos em vez de andar de braço dado, e ele apertou ainda mais a frágil mão da moça. O jovem soubera que a senhora ainda se limitava na alimentação, mas hoje ele sugeriu que ela se permitisse algo saboroso.
Grace admitiu que realmente pensara nisso, mas como queria perder peso, vinha se limitando com vários alimentos, mas hoje ela decidiu remover todas as restrições e simplesmente relaxar. Era realmente impossível resistir às barracas com várias iguarias, então a senhora permitiu-se um mimo. Benjamin achou que essa era uma excelente solução e sugeriu que ela esperasse enquanto ele comprava algo gostoso. O jovem pediu à esposa que tivesse cuidado com estranhos, e Grace prometeu que certamente seguiria suas palavras. Ela notou que Benjamin parecia preocupado, mas sabia que ele era o mais perigoso ali. A atenção da heroína foi atraída pelas crianças no festival, e ao virar na direção delas, sentiu que valia a pena se aproximar. Viu 3 crianças sentadas no caminho, que estavam no festival sem nenhum adulto. A senhora se aproximou dos meninos e perguntou o que estavam vendendo, e seus produtos estavam espalhados na frente dos pequenos vendedores de rua. Uma das meninas disse que estavam vendendo sabão que haviam feito com as próprias mãos. As crianças perguntaram se a senhora realmente queria comprar o sabão perfumado, já que ela foi a primeira a se aproximar deles. Grace não havia pensado em comprar sabão, mas decidiu ver o que as crianças estavam vendendo. Nas placas de ferro estavam pedaços quadrados de sabão cinza, que não pareciam nada atraentes. Esse sabão era comum, tanto na forma quanto na cor e no cheiro, tudo era simples, e a heroína se perguntou se valia a pena comprar, mas ela realmente queria ajudar as pobres crianças, que provavelmente precisavam de dinheiro. A heroína perguntou onde estava o responsável pelas crianças, mas descobriu que apenas a professora tinha vindo com elas, o que significava que essas crianças eram órfãs, sem pais. A senhora se perguntou por que as crianças estavam sendo forçadas a fazer esse trabalho e se os pequenos estavam sendo simplesmente explorados. Nesse momento, uma jovem se aproximou e perguntou se algum cliente havia se aproximado dos meninos. Ela presumiu que a garota era responsável pelo abrigo, mas essa senhora tinha um papel diferente. Ela era uma professora comum, que provavelmente se importava com os órfãos pobres e tentava ajudá-los de alguma forma. Grace temia que as professoras nos orfanatos locais estivessem roubando as doações, e decidiu descobrir toda a verdade. A posição mais alta no orfanato era ocupada pelo diretor, e a senhora pensou com horror que esse homem certamente poderia estar pegando o dinheiro dos órfãos. A senhora não sabia como ajudar aquelas crianças, porque se comprasse todo o sabão, seria uma solução de curto prazo. Então, ela teve uma ideia: poderia patrocinar essas crianças como duquesa, pois elas dificilmente teriam chance de se tornar independentes sem patrocinadores. Grace sentiu que realmente queria ajudar aquelas crianças inocentes, e isso devia ser a natureza obsessiva da heroína anterior. Então, ela se virou para a professora e perguntou o nome dela. A senhora finalmente decidiu se apresentar educadamente e deu seu nome verdadeiro, considerando que seria mais correto. O nome da jovem professora era Claia Dunn, e ela era muito doce e simpática, sorrindo. A heroína admitiu que estava muito feliz por conhecê-la e estava prestes a fazer uma proposta interessante para a professora. Ela ofereceu ajuda para vender todo o sabão, pois todos sabiam perfeitamente que as crianças tinham poucas chances. Claia sorriu amplamente e não podia acreditar que havia recebido uma grande oferta de uma pessoa desconhecida. A senhora estava determinada a ajudar aquelas crianças, então comprou ferramentas para fazer sabão e embalagens também. Alguns doces para as crianças. Benjamin distribuiu cuidadosamente doces para os órfãos e cada criança ficou incrivelmente feliz com a pequena surpresa agradável. Grace pediu ao marido para vigiar as crianças enquanto ela e suas professoras começaram a fazer o sabão mais incrível para a fabricação de sabão. Ela comprou algumas ervas e flores prensadas, e esse sabão deveria ser muito perfumado e bonito. Flores flutuantes estavam super na moda ultimamente, então a senhora decidiu tentar adicioná-las ao sabão. Ela queria criar um sabão que tivesse beleza estética, e parece que Grace teve sucesso. O sabão ficou simplesmente incrível e a professora até achou que Grace era experiente em um simples hobby. Finalmente, as professoras terminaram de fazer o sabão e, à frente delas, estavam lindamente embalados pedaços de sabão com flores dentro. Cla olhou para o sabão que haviam feito e percebeu que parecia muito caro, então poderiam até pedir um grande pagamento por ele. Elas concordaram com o preço por peça e decidiram vender cada pedaço de sabão por 900 yen. Para a professora, esse preço parecia muito alto, mas Grace garantiu que, para um sabão tão bonito, esse preço era bastante razoável. Grace sorriu e declarou que todo o sabão certamente seria vendido, e que Cla logo veria por si mesma. O sabão pronto foi colocado à venda e as pessoas que passavam imediatamente sentiram um aroma fresco e agradável.
Para atrair clientes, Grace usou um truque inteligente e fez grandes bolhas de sabão com a solução restante de sabão, da qual emanava esse cheiro incrível. As bolhas de sabão causaram um encantamento incrível entre as pessoas que passavam, e as crianças, para elas, foi como um conto de fadas. As crianças realmente se divertiram soprando bolhas e parecia que nunca haviam sido tão felizes em suas vidas, e até a professora percebeu que as crianças adoraram essa atividade imensamente, e as bolhas de sabão as trouxeram a um completo êxtase. Ela ficou incrivelmente feliz por, naquele dia, terem conhecido uma garota maravilhosa, Grace, que ajudou a criar o sabão bonito e vendê-lo a um preço alto. Os primeiros clientes já se aproximaram, perguntando qual era aquele maravilhoso aroma que estava emanando e o que as senhoras estavam vendendo. Todos que se aproximavam delas chamavam o sabão de incrivelmente bonito, e as senhoras trabalharam incansavelmente para prepará-lo para o festival. Grace também decidiu criar uma lenda, que supostamente era transmitida por boca a boca nesta cidade, e ela dizia o seguinte: se você usar o sabão de flores comprado no dia do festival, seu desejo com certeza se realizará. Com um rosto feliz, Clá contou aos clientes essa interessante lenda, o que os fez querer comprar o sabão perfumado ainda mais. As pessoas no festival, ao ouvir essa lenda, a consideraram incrivelmente romântica, e cada pessoa apropriada realmente comprou um pedaço de sabão. A lenda sobre o sabão que realiza desejos se espalhou rapidamente, e, depois de um tempo, uma multidão de compradores se reuniu ao redor das meninas. O Festival da Máscara estava chegando ao fim, e havia cada vez menos moradores da cidade nas ruas, mas, felizmente, todo o sabão foi vendido. Só no final da tarde é que Grace percebeu o quanto estava cansada e o quanto de trabalho ela havia feito naquele dia. A professora Clá parecia tão exausta que Grace não teve escolha a não ser ajudá-la a vender o sabão. Juntas, elas venderam todo o sabão e a heroína estava muito feliz, mas por algum motivo, ela de repente se sentiu péssima, por uma razão desconhecida. Grace começou a se sentir muito enjoada e seu peito parecia estar sendo apertado em uma viseira. Um minuto antes, tudo estava bem. Ela imaginou que fosse apenas sua imaginação, talvez porque estivesse muito ocupada e distraída com outra coisa, mas agora a heroína sentia-se de algum modo vazia por dentro. De repente, ela se esbarrou com um homem que passava. Sua máscara caiu e Grace se sentiu indefesa. O homem riu e disse que ele havia tropeçado em uma estátua pesada e perguntou como uma mulher poderia cair com um estrondo desses. Grace sabia que ele estava se referindo à sua constituição física, mas nem sequer quis se virar para olhar para o ofensor. Ele riu e continuou a zombar dela, dizendo que ela era muito gorda e não era de se admirar que não conseguisse desviar e acabou esbarrando em alguém na estrada de pedra. A senhora ouviu o desprezo sobre seu corpo e aparência, e o homem continuou a zombar dela. A menina assustada pediu para um dos passantes ajudar, porque ouvir os insultos era insuportável. A punição imediatamente alcançou o ofensor e, naquele exato momento, uma enorme mala voou em sua direção, derrubando-o instantaneamente. Era Benjamin, que declarou estar de bom humor naquele dia e que o homem era melhor não estragar isso se quisesse sair dali em seus próprios pés. De fato, seu marido Benjamin estava por perto. Ele tirou lentamente seu chapéu e colocou na cabeça de sua esposa, já que sua máscara tinha caído em algum lugar. A heroína ainda estava sentada na estrada e, devido às sensações desagradáveis e ao medo insuportável, parecia incapaz de se mover do lugar. Benjamin se aproximou de sua esposa e pediu que ela o escutasse com atenção, pois ele acabará de ver com seus próprios olhos como um estranho a chamou de nomes. Ele abraçou Grace cuidadosamente e disse ternamente que eles precisavam ir para casa e, se ela tivesse dificuldades para andar, ele ficaria feliz em pegá-la no colo e carregá-la. Grace se sentiu segura quando ouviu a voz de Benjamin, e a voz não estava cheia de raiva, era gentil e amorosa. Na manhã seguinte, quando acordou, a senhora sentiu que havia se desmoronado completamente e não tinha forças para se recompor. Ela não conseguia tirar aquela viela da cabeça, e talvez o fato de estar sozinha só a fizesse afundar ainda mais em pensamentos negativos, mas o festival foi tão agradável. A heroína sentiu que queria ir para o abrigo, mas ao mesmo tempo não queria sair do quarto. No entanto, ela entendeu que precisava fazer algo para se sentir melhor. Sally estava do lado de fora da porta e esperava que a senhora acordasse, percebendo que ela estava completamente perdida. Grace pediu à empregada para trazer o livro de registros, para que finalmente pudesse começar a organizar suas despesas. A menina não parecia nada bem, mas decidiu se manter ocupada, pois precisava se sentir melhor. Todas as entradas no livro estavam bem organizadas, mas Grace percebeu que as joias de ouro estavam sendo compradas com muita frequência.
Já se passavam 2 anos desde o casamento, e esse pensamento fez a garota refletir por um tempo. Ela tinha certeza de que só havia passado 1 ano desde o dia do casamento, e mencionou isso ao conversar com Benjamin, mas agora, lembrando-se do último diálogo, ela garantiu ao marido que havia se passado apenas 1 ano desde o casamento, e ficou claro que a heroína havia cometido um grande erro. Benjamin provavelmente não percebeu essas palavras, mas Grace tentou tanto ser cuidadosa, mas agora não podia se permitir cair ainda mais na melancolia. Ela realmente queria ajudar o abrigo e decidiu começar um negócio de chá, tornando-o mais acessível às pessoas comuns. Assim, a heroína ia comprar um terreno para administrar o abrigo e ajudar as crianças tranquilamente. Ela pensou que seria bom comprar um terreno, e quanto mais perto, melhor, decidindo escolher o melhor local sozinha. Tendo informado Sally sobre a compra do terreno, Grace estava determinada a levar a ideia até o fim, e a empregada prometeu fazer todos os arranjos. Hoje era provavelmente um dia incomum, e seu senhor enviou à esposa um presente, o qual lhe foi informado pela empregada. Naquela noite, no festival, Benjamin defendeu sua esposa, e Grace não estava acostumada a ver o jovem irritado. Ela tentou afastar os pensamentos negativos, lembrando-se do presente inesperado que provavelmente seria entregue a ela em breve. Sally sorriu e garantiu que o presente era incrivelmente bonito e que a senhora com certeza adoraria. O presente inesperado ajudou a garota a se concentrar em pensamentos positivos, e ela até sentiu vontade de olhar para ele junto com a empregada. A senhora foi ver o presente e finalmente se distrair dos pensamentos negativos. No final do corredor, a garota viu flores incrivelmente bonitas em vasos, e esse foi o próprio presente de Benjamin. Havia muitas flores pequenas nos vasos, com cores incrivelmente bonitas, e Grace percebeu imediatamente que essas flores seriam perfeitas para o brasão de Arya. O presente de Benjamin era verdadeiramente lindo, mas não era tudo, e Sally segurava algo mais nas mãos, perguntando à senhora o que fazer com aquilo. A caixa incrivelmente bonita continha o que parecia ser deliciosos biscoitos, e Benjamin até enviará alguns. Grace pensou no orfanato que ficava nas proximidades e sugeriu que Sally levasse os biscoitos para os órfãos. Ao lado da caixa de biscoitos, estava um chá de ervas em uma linda embalagem, que também era um presente agradável do senhor. Depois de olhar todos os presentes, a senhora pediu à empregada que encontrasse um pedaço de musselina velha para que ela pudesse tentar fazer algo. Sally prometeu procurar, e a senhora admitiu que tinha mais um pequeno pedido. Ela queria pedir mais um favor e, segurando um pote de chá de ervas nas mãos, olhou para a empregada com timidez. A senhora admitiu que iria usar seus fundos pessoais à sua própria discrição, e esse era seu direito pessoal. Ela também avisou que sairia para a cidade por um curto período de tempo, embora a resposta de Benjamin fosse um pouco inesperada. Ninguém estava contra suas novas condições. O jovem perguntou se algo acontecesse, seria provavelmente difícil para Grace lidar sozinha, sugerindo que alguém a seguisse à distância por sua segurança. Depois de ouvir a opinião do marido, Grace inicialmente decidiu que Benjamin havia decidido agir de maneira cuidadosa. Ela garantiu que tudo deveria estar em perfeita ordem, agradecendo ao marido pela atenção e pela resposta ao seu pedido. Grace saiu para a rua, confiante de que estava tranquila e menos movimentada do que durante o festival, porque ela realmente queria ajudar o abrigo. E após o divórcio, sua reputação na sociedade poderia desempenhar um papel importante. Ela foi até a professora para contar sobre sua nova ideia de negócio, que poderia ajudar o orfanato. A heroína trouxe um pequeno saquinho de chá que ela mesma fez de musselina. Grace queria importar produtos alimentícios e dar às pessoas a oportunidade de experimentar uma variedade de chás. Ela sabia que o chá não era muito procurado entre as pessoas comuns, e tudo por causa dos problemas que o acompanhavam. Apreciar uma xícara de chá exige muito tempo e esforço, além de precisar de um dispositivo para prepará-lo, e poucas pessoas comuns podem desfrutar da bebida em paz. Para a heroína, esse era o principal problema, e você simplesmente poderia despejar água quente sobre o sachê e desfrutar da bebida aromática. Cleta admitiu que era bom ter acesso fácil a um luxo como esse, mas será que seriam capazes de implementar essa ideia maravilhosa? Ela assegurou que não tinham uma loja e seria difícil conseguir os ingredientes, e, dada a situação no abrigo, contratar ajuda seria complicado. Mas a senhora já havia pensado em tudo com antecedência e garantiu que não haveria problemas, e tudo já havia sido decidido há muito tempo. Claia não entendeu muito bem o que estava sendo discutido, mas a ideia da senhora a interessou profundamente. Grace disse que já havia selecionado uma plantação de chá e a loja seria o próprio abrigo, e as vendas de chá deveriam começar a partir de lá. Ela já havia decidido a ajuda também, sugerindo que contratassem as mães das crianças.
A professora ficou surpresa ao ouvir que a senhora sabia que as crianças do orfanato tinham mães, pois geralmente, crianças que vivem em orfanatos não têm pais. Não foi difícil para Grace descobrir tudo isso. Quando viu aquelas crianças no festival, ela percebeu imediatamente que não eram órfãs. Era óbvio, pois as crianças estavam muito limpas e bem cuidadas para terem apenas uma tutora, que era a professora. Ela perguntou se as crianças sabiam sobre suas mães, porque toda criança deve ter um pai ou uma mãe. Grace não era uma menina boba, e Claia logo percebeu que a senhora tinha um grande intelecto. Ela queria que as crianças vissem suas mães, pelo menos uma vez, porque todos querem estar perto de sua família querida. Claia imediatamente aceitou a oferta de Grace, o que significava que o abrigo estava em necessidade urgente de dinheiro naquele momento e, com certeza, algumas das mães dariam dinheiro por seus filhos. Mas em nenhum abrigo elas poderiam continuar a se encontrar com seus filhos. Provavelmente algo as fez fazer isso, e as meninas tinham suas razões, mas agora a senhora gostaria de falar sobre o diretor do abrigo, que era responsável por tudo. Cleta disse que o diretor do abrigo fugiu assim que percebeu que aquele abrigo não geraria lucro, e, depois de pegar todo o dinheiro, ele imediatamente deixou o lugar. Grace ficou grata por Cleta ter contado toda a verdade, e ela prometeu contratar as mães. Grace sugeriu transformar o espaço vazio em uma área de trabalho para a fabricação de sabão e usar os quartos extras para abrigar as trabalhadoras. Cleta nunca tinha pensado nisso antes e achou a ideia da senhora excelente, pois reduziria os custos e as mães poderiam ficar perto de seus filhos. Além disso, a matéria-prima, o chá preto, seria fornecida de maneira estável pela plantação que a senhora mencionou anteriormente. Agora, o terreno que a heroína escolheu não era muito bom, mas logo, Centeária deveria visitá-lo e abençoar a terra, e, nos próximos anos, as folhas de chá desse terreno seriam de altíssima qualidade. Grace pediu para investigar o assunto, embora estivessem trabalhando no orfanato, e a professora prometeu cuidar disso imediatamente. Existem 13 crianças no total morando no abrigo, 7 das quais têm mães, e até agora apenas uma delas aceitou a oferta de trabalho. Grace não entendeu por que as senhoras estavam recusando. Ela tinha certeza de que tudo seria o contrário e que as meninas aceitariam alegremente, mas se não encontrassem trabalhadoras, todos os esforços seriam simplesmente inúteis. Não era aceitável que um caso que começou a construir uma boa reputação acabasse privando as mães de seu sustento, e Grace não conseguia entender o que fazer a seguir sem que Benjamin descobrisse. Essa ideia provavelmente foi um fracasso, mas a heroína teve uma ideia interessante e queria conhecer pessoalmente as mães das crianças e dar a elas um presente. Não entendi exatamente sobre o que estavam falando ou quem exatamente Grace queria conhecer, mas a senhora parecia bem inspirada. Ela até queria fazer algo com suas próprias mãos e dar para as meninas para que se sentissem mais respeitadas. Grace estava tão animada com a ideia que decidiu até escrever uma carta e decorar o papel com as flores prensadas que Benjamin lhe deu. Mas a empregada ainda não conseguia entender quem a senhora estava planejando dar algo, e a pergunta estava na ponta da língua de Sally, mas ela não se atreveu a perguntar. Afinal, era a primeira vez que ela via a senhora tão animada e alegre, e ela prometeu preparar tudo logo, porque confiava nela completamente. Em um dos palácios, um jovem estava sentado em uma cadeira de couro, pensando sobre questões importantes. Os dias de Catherine eram exaustivos, e ela trabalhava o dia todo na cozinha, saindo tarde da noite e voltando para casa apenas de madrugada. Essa garota não podia desistir porque não foi fácil para ela conseguir esse emprego, então ela se esforçou muito. No próximo mês, fará um ano desde que Catherine começou a trabalhar e ela realmente estava ansiosa para comprar um presente de aniversário para seu filho. Voltando para casa tarde uma noite, cansada e exausta, ela viu um pacote com uma carta perto de sua porta. Catherine pensou que era alguma brincadeira de uma nobre e não tinha intenção de. Se juntando a um grupo de interesse formado às pressas, ela quase quis jogar a carta fora no começo, mas sentiu um aroma agradável vindo dela e decidiu que ainda precisava ser lida. A carta era sobre o bebê de Catherine, e Grace queria compartilhar a boa notícia de que Ash havia resolvido problemas de multiplicação pela primeira vez, pedindo para elogiar Ash quando se encontrassem. Não havia menção de negócios na carta, mas falava sobre o filho de Catherine, que ficava encantado a cada raro encontro com sua mãe. Enquanto a senhora lia a carta, lágrimas apareceram em seus olhos, e essas palavras gentis e acolhedoras foram o suficiente para ela. Depois de ler a mensagem, Catherine pensou que tinha sido escrita por uma pessoa muito estranha, mas essa carta não foi a única. Cartas como essa, cheias de calor e bondade, continuaram chegando, e eventualmente convenceram as mães a concordarem. Levou um mês para que uma senhora concordasse, mas ela finalmente aceitou,
e os jogos aconteceram porque ela estava certa de que aquilo era só o começo. Parecia que Ká também estava feliz por ter conhecido a virtuosa senhora que ajudou tanto o abrigo. A vida do abrigo mudou instantaneamente, e a senhora queria voltar o mais rápido possível para começar o trabalho. Mas não só a vida no abrigo havia mudado, a vida da senhora Grace também estava radicalmente diferente do que era antes. O trabalho a fazia feliz, e quando as coisas iam bem para ela, não se sentia deprimida, como se tivesse encontrado seu valor. No caminho de volta do orfanato, Grace de repente viu a mesma centenária na rua, mas ela não estava lá sozinha. Benjamin estava ao lado dela, e vendo os dois juntos pela primeira vez, Grace não conseguia acreditar nos próprios olhos. Era realmente aquela mesma Centenária Miller, uma garota de beleza incrível, com olhos sinceros como âmbar. Algumas horas antes, Grace havia visto Benjamin e Arya, e a senhora ainda estava no abrigo. As mulheres aqui resultaram ser tão gentis, e quanto mais tempo a senhora passava no abrigo, mais leve sua alma se tornava. Era um dia especial para todos, porque as mães das crianças finalmente haviam chegado ao trabalho, e todos estavam prontos para recebê-las com respeito. Grace sugeriu à professora que elas fossem à oficina têxtil para negociar uma parceria, então as meninas foram resolver a questão. A senhora ia aproveitar as condições de uma grande oficina que faz negócios com lojas de roupas, deixando as pequenas lojas com oportunidades não realizadas, e ela estava determinada a não se limitar a uma quantidade pequena, porque pretendia ganhar uma grande soma. Então, contratou funcionárias. A senhora decidiu entregar o primeiro lote de sachês de chá gratuitamente para vários estabelecimentos na capital. Mas a professora temia que os negócios começassem com prejuízo, já que as pessoas não estavam familiarizadas com esse tipo de chá e não poderiam comprá-lo imediatamente, e a senhora sugeriu fazer algum tipo de propaganda. Ela estava certa de que ao menos um local responderia positivamente, especialmente agora que a água comum na capital estava difícil de beber devido à poluição. A poluição estava se espalhando pelas terras do oeste, e mesmo depois de limpar o canal, a água ainda tinha um gosto estranho. Para resolver esse problema, Arya fez uma expedição para o oeste, que foi mencionada nos episódios posteriores da história original. Grace tinha certeza de que nada aconteceria se ela usasse apenas uma vez para seus próprios fins. Claia nem esperava que tantos carrinhos de água chegassem, mas isso aconteceu, e a senhora estava certa de que, assim que o número de estabelecimentos usando sachês de chá ultrapassasse 5, haveria toneladas de negócios, e para atender à demanda, ela teria que começar a trabalhar duro agora. Ela planejou ir à oficina e pediu para uma das meninas acompanhá-la, sendo desejável que a senhora tivesse conhecimentos básicos sobre oficinas têxteis. Uma de suas meninas se ofereceu imediatamente, e era a mãe de uma menina chamada Lily. Elas entraram na primeira oficina têxtil, onde o homem lhes mostrou o tecido disponível. Depois de examinar cuidadosamente o tecido, as meninas decidiram ir à segunda oficina, onde também se familiarizaram com o sortimento. Logo encontraram o tecido necessário, e tudo acabou ainda mais rápido do que as senhoras esperavam, e Grace estava incrivelmente feliz. A mãe de Lily admitiu que pensava que haveria mais resistência e esperava ouvir que negócios não eram coisa de mulher. Grace não negou suas palavras, mas uma coisa estava clara, as coisas estavam indo muito bem para elas. Ela perguntou por que Grace havia escolhido a oficina menor e mais precária, quando a segunda era mais bonita. A senhora ficou envergonhada de dizer que tudo era por causa de seu roupão caro feito de pele de uma besta mágica. A maioria das pessoas não entenderia que era feito de pele valiosa, mas os donos das oficinas, sendo especialistas, facilmente reconheceriam o valor do item. Porém, só na última oficina o homem reconheceu o material e percebeu que não estava diante de uma comum mulher comum. Grace não entrou em detalhes perguntando se a mãe de Lily sabia que o tecido era chamado musselina, e apenas na última oficina fizeram-no fino e de excelente qualidade. Grace precisava de material de qualidade, então decidiu cooperar com aquela oficina. Pensando sobre a oficina, Grace sentiu uma sensação de satisfação, pois tudo estava começando a se encaixar. Caminhando de bom humor ao sair da oficina, Grace não esperava o que aconteceria em seguida. Ela presenciou uma cena estranha. Seu marido, Benjamin, sorria para a loira Arya Miller. Eles estavam parados bem no centro da cidade e conversando de forma amigável. Mas Grace jamais imaginou ver seu marido ao lado de Arya tão cedo. Arya era a personagem principal do romance O Desejo de um Santo, e a queridinha do mundo. Ela era verdadeiramente linda, e, quando Grace a viu pela primeira vez, percebeu que aquela garota era completamente diferente dela. Benjamin não conseguiu escapar dos olhos de sua esposa. No instante seguinte, ele percebeu uma silhueta familiar com um manto passando por ali.
Ele se deu conta de que sua esposa acabará de passar bem ao lado dele e o viu com outra garota. Grace fingiu não ter visto o marido, mas ele imediatamente se virou para a jovem, que estava passando ao lado dele. O jovem a seguiu de imediato e perguntou para onde ela estava indo. Grace fingiu não ouvir nada. Benjamin se virou para ela, vendo que ela estava carregada de coisas e decidiu oferecer ajuda. A senhora respondeu com um tom sério que Benjamin já tinha companhia e que poderia cuidar das coisas sozinha. O jovem insistiu que isso não importava, mas Grace não estava tão certa disso, pois o Império Sagrado claramente tinha grande significado para o jovem. Benjamin não esperava que a bondosa e modesta Grace fosse responder daquela forma, e ele a observou, confuso. A senhora respondeu que, embora tivesse se trancado em seu quarto, agora tudo estava descoberto e que Benjamin seria melhor se não tentasse enganá-la. Arya, que estava à parte, completamente alheia ao que estava acontecendo, observava com um olhar sombrio e triste, mas a senhora não tinha culpa alguma de que Benjamin fosse um mentiroso. Grace e a trabalhadora finalmente chegaram ao abrigo, e a mãe Lily nunca fez perguntas quando se encontraram. Ela devia estar muito curiosa para saber o que havia acontecido, mas a jovem se mostrou muito discreta, e, embora não fosse da mesma classe social delas, logo as meninas ficaram próximas enquanto trabalhavam. Após encontrar Benjamin, Grace se sentiu desconfortável e teve que reprimir suas emoções descontroladas enquanto trabalhava. Trabalhando junto com as mães das crianças, finalmente estavam ocupadas com um trabalho importante, e cada uma delas estava empolgada com um novo negócio. Após o encontro com Benjamin, Grace decidiu que precisava se divorciar o quanto antes e estava com muito medo de saber quais eram os verdadeiros sentimentos de seu marido por aquela garota. Após um longo dia de trabalho, a senhora deitou na cama, exausta, e sentiu como se garras estivessem arranhando sua alma. Ela não queria comer nada e se sentia absolutamente repulsiva, provavelmente precisando admitir que havia mudado depois de ler o diário e agora era completamente Grace Felton. Tendo estabelecido processos de trabalho importantes, a senhora informou a Cleta que provavelmente não conseguiria dedicar muito tempo aos negócios. Cleta não esperava ouvir isso, pois o projeto era uma criação da senhora, mas ela estava certa de que a professora conseguiria se virar sozinha. Cleta se revelou uma pessoa determinada e boa, e a senhora Oni estava preocupada com o funcionamento do abrigo, mas agora sua principal tarefa era divorciar-se de Benjamin. Ela planejava se encontrar com o senhor e perguntou a Sally onde ele estava. Benjamin deveria estar descansando no edifício principal, e como não estava ocupado, ela decidiu falar com ele. Pode ser um pouco precipitado, mas ela desejava isso desde o começo e sabia que era melhor agir enquanto ainda tinha coragem. Ela queria resolver isso o quanto antes de se deixar tomar pela melancolia novamente e se perguntava qual seria a melhor forma de começar a conversa. Ela encontrou Benjamin no gazebo do Jardim de Flores, e Grace se preparava para uma conversa importante. Seu rosto exibia uma confiança determinada, e finalmente a senhora admitiu que precisava dizer algo a Benjamin. O jovem se mostrou feliz por ouvir suas palavras e pediu que ela falasse livremente, conforme seu coração desejasse. Hoje, o sorriso de Benjamin a desgostava, e embora fosse doce, não tocava seu coração de maneira alguma. Ela não queria morrer nas mãos do marido devido a um amor unilateral, que não estava destinado a ser recíproco, e no fim, ele acabaria preferindo Arya. Uma garota como Grace provavelmente nem receberia um olhar de Benjamin, mas ela realmente queria que tudo acabasse o mais rápido possível. A heroína não queria aceitar a morte como resposta ao amor não correspondido, então disse imediatamente que ela e Benjamin teriam que se divorciar. Benjamin claramente não esperava ouvir a notícia do divórcio e olhou para sua esposa com preocupação. Foi insuportável ver seu rosto, e Grace admitiu que, no fim, eles haviam se casado apenas por causa de suas famílias. Ela prometeu não falar mais nada e não atrapalhar a vida do senhor pelo resto de sua vida. Mas, de repente, Benjamin começou a chorar e perguntou por que ela estava dizendo palavras tão ofensivas. Ao ver a reação do jovem, Grace se surpreendeu, e ele, com a voz trêmula, perguntou se tinha cometido algum erro. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para sua esposa e garantiu que, se ela quisesse algo, ele faria tudo por ela. Chorou, pronto para se ajoelhar, até sugerindo que sua esposa não gostasse de sua aparência. O Duque continuou a chorar e até prometeu usar uma máscara pelo resto da vida, implorando para que Grace não se divorciasse dele. Ele suplicou para que ela não o deixasse, ajoelhado, e era a primeira vez que Grace via seu marido em tal estado. Ela achou suas palavras bastante estranhas, já que ela o havia visto recentemente com outra garota, e Benjamin não estava apaixonado por Arya, então por que ele estava agora implorando para sua esposa não deixá-lo?
Benjamin admitiu que tinha muitas falhas, culpando-se pelos erros, mas sua reação foi completamente diferente do que a senhora imaginava. O jovem chorou amargamente, embora deveria estar feliz com outra garota, como acontecia no romance original. Ela não sabia o que fazer e se deveria consolar o jovem, mas tentou manter a calma porque seu coração não podia vacilar. Benjamin, com um rosto triste, admitiu que faria o que a senhora desejasse, mas havia um problema: entre a alta nobreza, o divórcio era ouvido pelo tribunal real, e cada ação que tomassem teria impacto no império de uma forma ou de outra. Também havia um período de reconciliação, durante o qual precisavam se encontrar com frequência, passar tempo juntos e talvez até participar de eventos oficiais. Benjamin pediu à senhora para não se preocupar demais, pois esse era o pior cenário, pediu desculpas à esposa e prometeu cuidar dos documentos necessários. Grace pediu para que descansassem, pois tinham um longo processo pela frente. A ação acontece no escritório do príncipe herdeiro, onde o jovem estava incrivelmente entediado. Para o príncipe herdeiro chamado Sylvester, nada interessante parecia estar acontecendo em sua vida, ele não estava ansioso para fazer negócios, mas naquele dia seu mordomo veio até ele com uma notícia inesperada. O príncipe herdeiro perguntou ao assistente qual era a urgência, já que sabia muito bem que era melhor não perturbar Sylvester. O assistente segurava um documento em suas mãos, afirmando que uma petição de divórcio havia sido recebida, uma petição de divórcio de nobres de alta classe. Sylvester se perguntou de quem poderia ter vindo. Quando Sylvester soube que o documento vinha da família do Duque de Felton, ele não acreditou que o casal tivesse decidido se divorciar. Grace já havia lido os documentos e soubera sobre o período de reconciliação de 8 meses, que para ela parecia um tempo muito longo. Ela perguntou o que deveria fazer durante esse período, já que não podia escapar das condições. O mordomo sugeriu que, se a senhora não se importasse, fosse jantar com o senhor, e Grace até fez a mesma pergunta novamente. Comer juntos também era considerado uma atividade conjugal e era levado em consideração quando o Departamento Imperial avaliava o cumprimento dos deveres matrimoniais. Mas isso não significava que Grace precisaria ficar no edifício principal, e disseram que especial atenção era dada a essa categoria. Grace alertou o mordomo de que ela sairia por um curto período e retornaria para o jantar, mas seria necessário que ela fosse acompanhada por uma acompanhante durante sua caminhada. A senhora iria visitar o abrigo mais uma vez, então concordou com os termos. No palácio, nos últimos dias, era como se as paredes a sufocassem, e a senhora queria usar isso como desculpa para sair pela cidade. Caminhando lentamente pelo corredor, sentiu uma brisa fresca vindo de algum lugar. Viu que uma das janelas estava aberta, então foi imediatamente até ela para ver o que estava acontecendo lá embaixo. Olhou atentamente para o jardim fragrante, mas percebeu algo estranho que definitivamente não estava ali antes. A heroína saiu para verificar algo e se lembrava claramente de que o item que ela precisava deveria estar em algum lugar no jardim. Seus olhos caíram sobre uma pedra muito pequena e leve, e, por algum motivo, ela prestou atenção nela. Pegando-a nas mãos, a senhora se sentiu estranha, mas algo a fez pegar aquela pedra. Enquanto olhava atentamente para a pequena pedra, a senhora teve uma sensação ruim e teve certeza de seus sentimentos. Naquela pedra, parecia ver seu reflexo e tentou examiná-la ainda mais de perto. Através da pedra, viu uma carruagem extravagante da qual um jovem em um traje luxuoso e caro estava saindo. Era um homem relativamente jovem, de cabelo escuro, mas Grace não percebeu imediatamente quem estava vendo. Mas assim que o jovem se virou, ela imediatamente percebeu que era o príncipe herdeiro Sylvester Bion, o personagem principal da história original. Grace ainda estava olhando para o reflexo na pedra com emoção, sem saber por que estava vendo-o, quando, naquele momento, a empregada Sally se aproximou. Sally havia procurado a senhora por um tempo e finalmente a encontrou sentada no jardim com uma pedra estranha nas mãos. Grace mostrou à empregada, dizendo que as pedras pareciam um pouco estranhas, mas Sally havia ouvido que as pedras claras estavam mais na moda agora do que as pretas. Grace insistiu que não era esse o caso e que claramente havia algo errado com a pedra que ainda segurava. Insistiu que aquela pequena pedra de cor clara não era uma pedra comum. E no segundo seguinte, algo aconteceu que ninguém esperava, a pequena pedra explodiu bem nas mãos da senhora. Sally ficou horrorizada com o que viu. Gotas de sangue escorriam lentamente pela mão de Grace. As damas foram tratar os ferimentos. A pedra havia explodido na mão da jovem, e ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Foi bom que Sally estivesse lá para prestar os primeiros socorros, e ela disse que Sua Alteza, o príncipe herdeiro, havia chegado naquele dia e provavelmente ficaria para o jantar.
Grace sentiu que precisava escapar rapidamente, mas havia machucado a mão direita, argumentando que seria difícil manter a etiqueta à mesa e desconfortável interagir com alguém além de seus entes queridos. Mas, por outro lado, ela estava satisfeita por ter machucado a mão, dizendo que ela e Benjamin poderiam jantar em outra ocasião. Sally pediu à senhora para ser mais cuidadosa e cautelosa no futuro, e a senhora seguiu para o passeio que havia planejado. Ela caminhou lentamente pelo luxuoso corredor do palácio principal, não estando nessa parte do edifício há muito tempo. De repente, ouviu vozes masculinas próximas e parou para ouvir o que estavam dizendo. Era Benjamin e o príncipe herdeiro. Eles conversavam em tons elevados, e Sylvester insistia que era completamente impossível falar com o jovem. Bem diante dos olhos da senhora estava o príncipe herdeiro Sylvester, que, por algum motivo, estava gritando com Benjamin. Ao ver uma jovem passar, Sylvester perguntou quem ela era, pois tinha certeza de tê-la visto em algum lugar antes. Benjamin não teve tempo de apresentar sua esposa ao príncipe herdeiro, mas imediatamente se aproximou dela e perguntou o que a jovem estava fazendo ali. Ao ver a mão de Grace bandageada, ele se preocupou, mas Grace inventou uma história sobre um espelho quebrado no qual ela teria se machucado. Benjamin pegou cuidadosamente a mão bandageada da jovem, garantindo-lhe que ela estava bastante ferida e provavelmente precisava de atendimento médico. Grace assegurou-lhe que sua mão estava bem, já que a empregada havia tratado os ferimentos. Nesse momento, o príncipe herdeiro se aproximou do casal e perguntou se não estava atrapalhando a conversa agradável deles. Benjamin deu um tapinha na cabeça do príncipe herdeiro, pedindo-lhe para se comportar adequadamente, e disse que o alto status de Sylvester não lhe dava o direito de ser rude com sua esposa. O duque pediu à senhora para esperar um momento enquanto levava Sua Alteza até a sala e voltava rapidamente. Grace ficou contente que Benjamin iria sair agora e realmente queria que ele não voltasse, mas logo Benjamin retornou à esposa, perguntando se ela realmente se sentia bem. Ele garantiu que Sua Alteza não era uma pessoa ruim e que se conheciam desde a infância, mas talvez seu comportamento pudesse parecer rude. Grace não prestou atenção nisso, pois tinha preocupações completamente diferentes. Benjamin ofereceu-se para acompanhar a senhora até o local onde ela estava indo, e a senhora teve que concordar. Ela só queria visitar o abrigo e perguntar como as coisas estavam indo com Cleta. A professora ficou muito surpresa ao ver Grace na porta e ficou muito feliz, então as meninas esperavam uma conversa interessante, e Cleta estava contente em contar sobre a nova vida do abrigo. Quando Cleta viu a senhora Lyon, ficou muito feliz e admitiu que se sentia muito vazia sem Grace, mas durante todo esse tempo, a senhora estava certa de que tudo estava bem no abrigo e que as coisas estavam indo muito bem. Suas expectativas foram confirmadas. O abrigo tinha contratos de longo prazo com instituições, produtos individuais, e, com esse ritmo, eles certamente esperavam sucesso. Após pensar sobre isso, Cleta admitiu que gostaria de visitar as plantações, mas o trem demora muito e a taxa do portão é tão alta que ela nunca foi até lá. Grace explicou que era melhor não usar os portões, pois havia rumores de que sua fonte de energia estava instável, embora isso tivesse acontecido anteriormente apenas em certas áreas. A senhora pensou sobre o portão, mas suas memórias dele eram horríveis, e definitivamente não era uma opção para eles. Isso aconteceu quando o portão ocidental falhou, resultando em inúmeras vítimas. Então, um terrível evento aconteceu e o portão explodiu, deixando a maioria dos moradores locais gravemente feridos. Todos os habitantes do Império sabiam sobre essa catástrofe. A situação foi trágica e causou dor a todos que não eram indiferentes a ela. O portão conecta lugares diferentes por meio de passagens interligadas, e, embora todas as pessoas tenham sido salvas, elas ficaram profundamente chocadas e mentalmente traumatizadas devido a esse desastre. Arya acabou indo em uma expedição, parando nas plantações de chá para abençoá-las, e, se a senhora conseguisse impedir o desastre, isso poderia afetar gravemente o negócio delas. A senhora valorizava mais a vida humana do que o dinheiro, então sugeriu continuar a usar carruagens em vez de portões e, mais tarde, quando tivessem mais recursos, poderiam contratar escoltas. A senhora estava prestes a partir para as plantações de chá, e as boas senhoras do abrigo desejaram-lhe uma boa viagem e estavam ansiosas pelo seu rápido retorno. Grace precisava ir ao escritório de controle do portão. Isso parecia imprudente, mas ela descobriu como usar sua posição para evitar um desastre, e, se tudo desse certo, Benjamin não seria culpado pelo incidente. Se um homem que fez 100 boas ações cometer um único erro, aqueles ao seu redor o despedaçarão. Até Benjamin, que teve a ideia de transportar através do portão, seria alvo de jornalistas subornados por inimigos, inundando os jornais com artigos difamatórios, o que causaria
sofrer muito e Arya se tornar sua consolo. Se ela fosse impedir um desastre, a trama provavelmente mudaria, mas por agora, ela decidiu focar em salvar as pessoas. Para fazer isso, era necessário criar uma situação falsa na qual teriam que verificar o portão naquele dia. Então, Grace tinha uma missão importante hoje, e, em frente ao escritório de controle do portão, ela causaria um pouco de comoção devido à sua intolerância à magia. Ela estava prestes a desmaiar no escritório, e então Benjamin verificaria o portão conectado ao oeste e descobriria imediatamente o problema. Era a solução mais rápida e fácil, então Grace decidiu seguir em frente com isso sem hesitar. Quanto mais Grace se aproximava do portão mágico, mais seu corpo reagia, e a sensação se revelou muito mais desagradável do que ela esperava. De repente, ela se sentiu como uma criança novamente, que constantemente era zombada pelas outras crianças. Quando era pequena, a heroína nem sequer tinha amigos. Todas as crianças riam das suas sardas, que cobriam todo o rosto de Grace, e as crianças riam dela chamando-a de suja, e ninguém podia ajudá-la a lidar com isso. A pequena Grace se considerava uma perdedora completa, a quem ninguém nunca ajudaria, e todas as crianças se afastavam dela, não querendo ser amigas. As crianças riam dela, e ela sentia seu coração apertado de dor. Seu único amigo, Gilbert, ficava ao lado, fingindo que nada estava acontecendo. Ela queria que ele fosse ajudá-la, para protegê-la das zombarias, mas ele apenas olhava para o chão, e isso doía ainda mais do que o riso das outras crianças. Cercada pelas crianças rindo e puxando o cabelo da garota, Grace implorou para Gilbert não deixá-la sozinha, mas o garoto já havia feito sua escolha, deixando a garota sozinha no meio das crianças que a estavam zombando. Mas tudo isso foi apenas um sonho sobre as memórias da pequena Grace, e ao acordar em sua cama, a heroína percebeu o quão doloroso e desagradável foi para ela quando era criança. Na manhã seguinte, ela acordou com um humor deprimido, se perguntando se havia agido de forma precipitada ontem. A viagem de ontem acabou não sendo o evento mais agradável, e, um minuto atrás, tudo estava bem com a garota, mas logo tudo mudou drasticamente. Quando ela se aproximou do portão principal, imediatamente sentiu um peso e uma tontura severa, a ponto de não conseguir ficar em pé. Ela lembrou que ontem havia perdido a consciência em um segundo e desmaiado, mas havia um escolta ao seu lado que imediatamente prestou assistência à senhora. Claro, Grace sabia sobre a intolerância à magia, mas era muito pior do que ela esperava, e talvez houvesse uma forma mais razoável de lidar com isso. No entanto, a heroína estava impaciente demais, e era necessário agir rapidamente para forçar a verificação do portão. Ela se sentia absolutamente terrível e só agora percebeu o quão imprudente tinha sido, mas, no entanto, não achou surpreendente, pois Grace sempre se sentiu inútil. Durante o festival, tudo foi diferente, e a heroína simplesmente odiava aquele lugar onde ela ouvia tais coisas, mesmo quando estava em paz. Ela não entendia por que seus pensamentos continuavam tão confusos e se realmente era tão inútil. Não sabia mais no que acreditar, e sua cabeça estava uma bagunça de pensamentos do passado de Grace e da heroína do presente. Ao sair da cama, ela ouviu alguns sons vindo debaixo da janela, e isso definitivamente não poderia estar acontecendo. Caminhando até a janela, Grace a abriu cuidadosamente para ter certeza de que não havia ninguém lá embaixo e que provavelmente estava apenas imaginando coisas. Olhando para o jardim, a senhora ficou surpresa, supondo que o Sr. Benjamin estava lá embaixo e que era ele quem estava chamando seu nome. Depois de abrir completamente a janela, a heroína percebeu que eram apenas os galhos das árvores batendo no vidro e que ela realmente tinha imaginado aquilo. Sentiu uma brisa fresca tocando suavemente seu rosto, trazendo consigo a frescura do frio da noite. Mas, para sua surpresa, viu Benjamin lá embaixo, que gritou seu nome, pedindo para ela não ficar perto da janela, já que ela havia acabado de perder a consciência e ainda não estava completamente recuperada. Grace se desculpou e pediu perdão ao jovem, tendo certeza de que provavelmente a havia causado muitos problemas, e ela não queria desmaiar daquela forma. Se soubesse que acabaria assim, nem teria tentado. Benjamin não respondeu a essas palavras e fingiu não ouvi-las, começando a falar sobre os saquinhos de chá que ele comprava regularmente para enviar ao norte junto com os suprimentos. Graças a Grace, os nortistas agora podiam desfrutar de um chá delicioso. A senhora respondeu que não era nada incrivelmente difícil para ela e que qualquer pessoa poderia ter pensado nisso.